Neste episódio sentam-se dois criadores que não precisam de máscaras. Dois estúdios, dois percursos, duas visões e a mesma inquietação. O que é que ainda faz sentido no meio deste barulho todo? Abrimos a cortina sobre o universo dos podcasts e conteúdos em vídeo. O que funciona, o que falha, as ilusões da viralidade e a importância da autenticidade quando toda a gente parece estar a dizer mais do mesmo. Daquelas conversas que te lembram que ser criador não é ter tudo controlado, é estar vivo, atento e disposto a mudar quando a vida te muda primeiro. Menos treta, mais conteúdo. Bem-vindos a mais um podcast do Menos Treta, mais conteúdo. E hoje tenho comigo o Helder, um colega de profissão que também tem um estúdio na Maia. E vamos falar sobre criação de conteúdo para podcast. Ótimo. Portanto, eu acho que aqui vai ser muito conteúdo e dicas para vocês usarem. Quando tu dizes criação de conteúdo e podcast, de onde é que veio a escolha do tema? Olha, estamos aqui nós a falar em off, não é? Sobre... Nós felizmente temos esta latitude que vamos lidando com clientes, não é? E acabamos por trocar aqui algumas ideias sobre as coisas às vezes que falham, aquelas que funcionam melhor. E então, uma das coisas que eu sinto que dá uma forma... pode ser aqui um tema interessante, é a natureza do podcast. Que é, há efetivamente, toda a gente, como consumidor, consome podcasts, acho que isso é a parte positiva do negócio, mas depois temos de ver o lado de quem está a produzir. Ou seja, não no sentido da produção audiovisual, mas no sentido que, ok, eu quero criar um podcast, para que é que tu queres criar o podcast? Qual é o objetivo do podcast? Então, uma das coisas que eu sinto, e depois também queria a tua opinião também, Tiago, sobre isso, é que a malta muitas vezes distrai-se ali um bocadinho sobre qual é o objetivo do podcast. E do meu ponto de vista, eu tenho esta costeleta muito grande de marketeer, portanto é a minha base de formação, e a parte audiovisual foi crescendo, uma- é um caso amoroso que já vai assim, já numa amante jeitosa de muitos anos. Mas efetivamente, do ponto de vista do marketing, para mim o podcast é uma excelente ferramenta para tu criares autoridade no teu nicho. Portanto, aumentares a tua notoriedade da marca e criares autoridade. E diria que um dos erros mais comuns que eu vejo é aquela fome de querer vender logo num podcast. E não é de todo, do meu ponto de vista, não é todo o formato ideal para isso. Porque quem está a consumir um podcast, no fundo, quer ouvir um tema interessante, quer ouvir uma conversa humana, e estamos hoje na época da inteligência artificial, portanto, o humano, se calhar, aqui começa a ser um eixo diferencial. Porque se calhar daqui a uns anos vamos ter muitos podcasts formados com AI, não é? Já existem também. Mas efetivamente, ou seja, eu acho que o foco deve ser acrescentar valor à nossa audiência. De que forma é que eu posso ajudar os outros genuinamente? Ou seja, esqueçam a questão de pá, vou vender hoje, vou vender amanhã, não interessa. A questão é como é que eu posso ajudar quem me está a ouvir na vida deles? De que forma é que eu posso acrescentar valor para que as pessoas possam, vamos imaginar, ou vender mais, ou ter uma vida mais confortável, ou resolverem problemas e dores que têm? De que forma é que eu posso contribuir para esta gente, não é? E tudo o resto vem por ancoragem, não é? Ou seja, os resultados vêm a seu tempo, mas é malta, não usem o podcast para olá, eu sou o Helder e hoje vamos vender aqui um produto tipo telemarketing. Epá, não é esse o objetivo. Temos aqui uns sabonetes que se vocês Exatamente. usarem. Esta água incrível que hoje vamos falar. Pá, não é esse o objetivo. Um PH, XPTO. Pega. Pá, aquilo que eu também acho é que o podcast faz venda, mas faz uma venda indireta. Exatamente. Chegar cá e querer já um patrocínio, que isto vai ter N de views e depois alguém vai patrocinar, acho que é uma falsa ideia de que isto vai ter fruto. Agora, de forma indireta, eu acho que desbloqueia N de relações. Por exemplo, eu convidar-te para estar cá, estou a ter networking agora contigo. Surgir aqui alguma coisa que podemos fazer em parceria. Eu tenho uma reunião com alguém que quero ter há imenso tempo. Só que pá, a reunião não é tão charmoso, É um formato não é? muito diferente, não é? É. Sem dúvida. Se eu convidar para um podcast, posso conversar, estou a dar valor também a ele, vai acrescentar valor à audiência dele. E depois podemos ir almoçar e falar e ter aquela reunião que eu já queria ter.
e no fundo estou a dar também palco à pessoa. Sem dúvida. Só que eu acho que o segredo também é sempre conteúdo. E vemos que os podcasts que se prolongam no tempo são aqueles que entregam o mesmo conteúdo, com essa intenção. Os americanos, os brasileiros e todos, eles fazem isso muito bem. Sem dúvida. Há alguns cá que eu acho que não entregam muito conteúdo, entregam mais treta, e às vezes esses não duram muito tempo. O que é que tu sentes? Eu estou em pleno acordo contigo, ou seja, eu acho que o tempo separa o trigo do joio, não é? E acho que do outro lado, quem está a ouvir, não é? As pessoas sentem claramente se a conversa é genuína, sim ou não. O tema é interessante. Quanto mais, às vezes, fraturante é o tema, não é? Mais gera discussão. Pá, as pessoas gostam desse tipo de dinâmica, não é? Ver pontos de vista que não têm que ser antagónicos, de alguma forma, mas podem ser heterogéneos, não é? Então, tentar perceber, ok, porque é que esta pessoa tem este ponto de vista? Porque é que aquela pessoa tem aquele ponto de vista? E muitas vezes são este tipo de pequenas coisas que ajudam que as pessoas comecem a ganhar diferentes visões sobre temas que até tinham muitas vezes raízes. Não, não, porque é assim, epá, e aquela pessoa disse alguma coisa, isso, de facto, fulano até tem razão, caramba, não tinha visto as coisas por esse lado. E de repente começa-se a abrir um horizonte que estava completamente fechado. E acho que é por isso que o conteúdo é muito importante e diria que o ser genuíno também bastante. Agora, efetivamente, que há pessoas que são mais carismáticas do que outras, não é? Há conteúdo que é mais relevante a massas do que a nichos, não é? Mas não deixo de sentir um bocadinho agridoce, por exemplo, quando vejo que os podcasts mais vistos em Portugal são podcasts que falam mal do trabalho dos outros, não é? Certo. E tu dizes, epá, ok, pronto, é entretenimento, mas há tanto podcast interessante, não é? Porque agora este tem assim tanta expressividade. E aqui diria que é mesmo o conteúdo, é o eixo, é sem sombra de dúvida a roda motriz do podcast, porque sem conteúdo, esquece. Aliás, se olhares para o podcast do Joe Rogan, não é? É sem sombra de dúvida uma estrela no horizonte, não é? Ele é muito conteúdo, até do ponto de vista da produção, não é? Não é uma produção que a gente diga, pá, é uma produção hollywoodesca, não é? Nesse aspecto, por exemplo, o Modern Wisdom, o Diary of a CEO, estão muitos níveis acima. Epá, e o Joe Rogan continua ali a bombar com o podcast, porque é muito conteúdo, é aquele conteúdo raw mesmo. Pá. E acho que isso gera muita tração com a audiência. E eu acho que é mesmo essa cena, que às vezes nem precisa de uma grande qualidade, Sem dúvida. mas o conteúdo está lá. Eu gosto sempre, ao menos a qualidade do som, Exato. eu Pá, defendo. isso não dá para fugir a isso, por favor. Ouvir um podcast com má qualidade de som, aí É horrível, ninguém consegue. Aliás, eu costumo dizer isso muitas vezes, que é, todos nós conseguimos ver um vídeo, ou seja, com pouca qualidade, mas o áudio, ok, mas ninguém consegue ver um vídeo com uma boa qualidade, ou seja, a questão da imagem, e depois um áudio terrível. Pá, é uma tortura, aquilo são alfinetes a entrar nos ouvidos, pá, a malta desiste, não dá, não é? ao fim de algum tempo, mesmo que o conteúdo seja bom, a Exato. gente precisa Epá, já que não entre em consigo. dor. Que entre em dor. Outra das coisas que eu também vejo na parte dos podcasts é a escolha de convidados. Sim. Eu acho que é muito repetitivo, ou seja, há pessoal que vai buscar mesmo, ei, aquele é conhecido, tem audiência, só que o conteúdo, a gente já está fartinho de ouvir aquele conteúdo, já conhece a história. Depois vem aquela pergunta típica do quem é o convidado? A gente já ouviu aquilo e depois quem é, vai ter que ir buscar a infância, vai ter que ir buscar tudo e mais uma Exatamente, coisa. puxar a colata atrás. Eu acredito que há muita gente, e é isso que eu estimulo, que tem muito conteúdo para entregar. Sem dúvida. Só que não se está bem, por exemplo, em frente às câmaras, não se está bem em ter destaque. E essa malta normalmente não é convidada para podcast. Pá, é uma lástima, eu diria, não é? É um flagelo, porque de facto concordo contigo e vejo isso muitas vezes. Eu próprio, muitas vezes, quando estou a gravar um podcast, de repente vejo um convidado e digo: Uou, esta pessoa, não conheço, nunca ouvi falar desta pessoa na vida, não é? Pá, está aqui a debitar informação que eu digo: pá, estou completamente rendido aos encantos desta pessoa. E há de facto muita gente que está atrás das cortinas e não aparece. Mas isso, eu diria que muitas vezes é uma dificuldade até para as pessoas que gravam podcasts, que convidam e as pessoas simplesmente não querem. Ou têm receio da exposição, que isto também é um tema, não é? Muitas vezes têm muito receio da crítica, embora não seja
algo que seja declarado pela pessoa ou até de alguma forma seja autoconsciente, mas há muito receio da crítica. Porque de facto é fácil quando tu te expões de à mínima coisa que tu digas seres criticado. Pode ser verdade, pode ser mentira, não interessa, mas a crítica vem com muita facilidade e quanto mais exposição tens, mais provável que isso venha a acontecer. Então há muitas pessoas que simplesmente não querem lidar com a crítica. Então escondem-se no sentido em que, pá, não quero, refu com no fundo não aceitam, sequer os convites, e acho que isso também é uma dificuldade muito grande para os outros podcasts, porque às vezes querem convidar pessoas super interessantes, até para falar de temas, pá, do dia a dia, corriqueiros. Eu estou-me a lembrar de um cliente, por exemplo, que queria convidar um fulano de um banco para falar sobre a questão do crédito bancário, alternativas, coisas que podem impactar negativamente na avaliação. Epá, e estava a ter muita dificuldade em conseguir ter alguém de um banco que fosse falar, dar a cara, não é? Para o podcast. Porquê? Depois tens aquelas políticas, não é, internas. Pá, mas vou eu, depois o que é que vão dizer internamente? Depois, se calhar, vou dizer alguma coisa, o meu chefe está ali a ver e vai-me dar na cabeça. Portanto, quanto mais estruturas temos, quanto mais hierarquias, acho que é mais complicado trazer essas pessoas. Se tu achas que é só isso, imagina que fosse só áudio. Achas que ajudava? Dificilmente, eu acho que mesmo assim a pessoa não ia. Não é? Acho que sim. Daquilo que eu tenho vindo a sentir ao longo do tempo, é um bocado por aí. Só tenho receio que, pá, haja qualquer pergunta que eu não estou preparado para responder. Uma, vou denegrir a minha imagem, portanto, a minha imagem não é perfeita. Dizer que não sei é uma coisa quase que inaceitável, não é? E depois é, pá, quem vai ouvir, se eu digo alguma coisa menos bem, portanto, sou o sujeito da crítica e depende de onde é que é a origem da crítica, não é? Se for o meu chefe ou o diretor ou não sei o quê, já estou tramado. Então às vezes há esse receio. E não acho que tem que haver, porque isto é uma conversa informal, o podcast vive precisamente de conversas informais, onde as pessoas vão simplesmente estar à mesa com um amigo, com o seu conhecido, e vão falar sobre um tema, está feito, Certo, se eu não sei, posso assumir que não sei e posso estudar depois sobre isso sem e já problema vou nenhum. saber, não é? É isso, às vezes, é aquela imagem de perfeccionismo. E tu achas que o pessoal usa ao máximo o podcast, ou seja, consegue extrair dali o conteúdo e as possibilidades que aquilo tem? Uma excelente pergunta, uma excelente pergunta. Eu diria que alguns sim, mas que a maioria ainda não. Ou seja, vamos falar na questão dos cortes. Aliás, voltando aqui um bocadinho atrás. Podcast, do ponto de vista da produção de conteúdo, tem uma particularidade muito interessante, que é consegue atingir diferentes públicos em diferentes formatos, não é? Por exemplo, para quem gosta do formato long form content, podcast é incrível, é brutal. Pá, estás a ouvir no trabalho, sais do trabalho, vais para o ginásio, porreiro, depois a seguir chegas a casa e não acabaste de ouvir o episódio, estás a cozinhar e metes mais um bocadinho que te falta, pá, e aquilo acompanha-te ao longo do dia. É um formato incrível, não é? Para quem está a trabalhar ou fazer uma tarefa repetitiva. Mas também é excelente, por exemplo, para quem faz cortes, Reels e TikTok vídeos e YouTube Shorts e por aí fora, e vai reciclar o conteúdo daquele episódio que pode ser usado de uma ou duas formas. Uma é como precursor, quando queres lançar o episódio e gerar aquele buzz antes do episódio ser publicado, ou então a jusante, quando publicas, ok, então agora vou começar a atrair público, porque é muito mais fácil alguém ver um highlight do podcast e dizer, epá, pô, o Tiago disse uma cena, pá, está a desafiar-me. Aquele pensamento está a mexer comigo, aquilo que ele disse. Pá, deixa-me ver o episódio todo, não é? E basta vermos as referências que tu tiveste em termos de podcast, não é? Começas a ver, o Diary of a CEO faz isso belíssimamente bem, tem shorts muito bem engatados, que aquilo depois atrai muito audiência. Portanto, e é difícil se tu pensares que hoje em dia tu podes pegar num podcast e podes fazer 30 mil coisas dele, não é? Por exemplo, podes fazer shorts num podcast, podes ter vídeo podcast no YouTube, no Spotify, podes exportar o áudio e ter só em formato TAD, por exemplo, para a Apple Podcasts ou outros publishers também. Podes pegar na narrativa que saiu dali e criar um artigo. Portanto, tens montes de coisas que podes fazer com um podcast. É, e a inteligência artificial já vem ajudar bastante nisso. Mas, por exemplo, criar uma newsletter, Sem dúvida. criar posts só com frases impactantes. Até o próprio podcast pode ser subdividido por temas. Por exemplo, nós começámos a falar agora de podcasts, que acabamos de falar sobre conteúdos para redes sociais. Subdividir isto por temas. E ao colocar no YouTube, isso até vai amplificar a busca no Google, ou seja, no SEO. Há tanta cena que se faz. E depois isso condiciona também o resultado. Claro, claramente. Só que isso também dá trabalho, né?
Assim, não há bela sem senão, não é? Ou seja, é impossível, se tu entras numa jornada de produção de conteúdo, não é? Hum, ou seja, eu acho que tens aqui 2 fases, que é o compromisso e a consistência. O compromisso de arrancares, e parabéns para aqueles que arrancam, porque nós sabemos que nem sempre é fácil, não é? Organizar, ganhamos a coragem de pá, vou dar um passo em frente, vou fazer e depois fazes, ok, boa. Atingiste o primeiro grau na escala de sucesso, que foi tiveste o compromisso para lançar, mas depois precisas de consistência, não é? E eu contra mim falo, muitas vezes também não consigo ser consistente, porque tenho muitas coisas a chamar por mim no meu dia a dia, mas sei que quando sou, os resultados vêm logo adiante, não é? Isto para dizer que se assumiste o compromisso de vou criar um podcast, então faz as coisas bem, aproveita o sumo máximo que tem, como disseste muito bem. Por exemplo, o YouTube. O YouTube é o segundo maior motor de pesquisa do mundo, a seguir ao Google, não é? Portanto, com a vantagem de que tu metes um vídeo no Instagram e ao final de 45 minutos começa a morrer, portanto é o lifespan do post, não há como. No YouTube, tu tens, se calhar, daqui a um ano, continua-te a gerar tráfego, continua a trazer pessoas interessantes. Podes também fazer, como disseste muito bem, redirecionar a pessoa para a newsletter, portanto, e estás a adquirir um novo subscritor. E isto é muito importante do ponto de vista do marketing, porque é on media, portanto, a partir do momento em que o utilizador subscreve a tua newsletter, o contacto é teu. E quanto está na plataforma, meu querido, se não pagas, não apareces e os clientes não são teus, não é? Está sujeito a perder a conta, não é? Quantas vezes? Como se tem visto agora. Sim, na parte financeira, houve muita É, gente a perder. sim. Os artigos de blog também é outra coisa que se pode aproveitar dali, que depois é conteúdo que fica para longa duração mesmo. É mesmo, completamente. E quando a malta anda à procura de algum tema, vai ao Google Sem dúvida. ou ao YouTube, está lá. Agora ir redes sociais, acho que ainda não desenvolveram o suficiente para isso. Acho que agora vai ser integrado, não é? O SEO. Bem, eu diria que aqui as redes sociais é assim, é o pay to play. Não há como. Ou seja, eu acho que é um jogo viciado, na essência, e acaba quase por escravizar as pequenas empresas, os pequenos negócios, porque se não cumprires, se não fizeres aquilo que eles querem, simplesmente eles não te dão audiência. E o alcance orgânico é cada vez menor. Portanto, nós temos que perceber às vezes em que campo é que eu estou a jogar e quais são as regras desse campo. E se tu pensares numa lógica de curto prazo e uma lógica de longo prazo, o podcast de facto tem esta grande vantagem que consegue compilar tudo, jogar nestes 2 campos, não é? Curto prazo para redes sociais, mas tens de ter noção de que, ok, vou cortar e vou colocar, mas aquilo vai morrer passado pouco tempo e tens de estar consciente disso. Mas continua a ser um canal muito importante para dinamizar o teu negócio através de podcast. Agora, é evidente que tens depois a maratona que tens que fazer, não é? E aqui já entras com o conteúdo de long form content. O artigo blog, faz a transcrição da conversa e depois podes fazer um artigo, ou dois ou três, porque não tem que ser só um, não é? Podes dar ali várias roupagens e analisar uma parte do podcast num artigo, outra parte do podcast num outro artigo. Podes fazer newsletters com aquele artigo. Portanto, e estás, mesmo no YouTube, a mesma coisa, portanto, como nós falamos, continua-te a atrair audiência passado um ano daquilo que está publicado. Isso numa rede social é completamente impossível, não é? Passado um dia, 2 dias, uma semana já ninguém se lembra daquele conteúdo e no YouTube não. A pessoa está a pesquisar, que engraçado, também quer sugerir este podcast do Tiago, nunca tinha visto, deixa-me ver então. Porque de facto, até se pensares, é uma coisa interessante também, que é, nós enquanto consumidores, nossa jornada de compra, os nossos interesses não são sempre os mesmos, correto? Portanto, imagina, tu hoje estás a querer montar o teu podcast. Então vais começar a consumir conteúdo sobre criação de podcasts, não é? Mas de hoje para amanhã desiste da ideia e vais-te interessar por outra coisa. Começas à procura de outros sistemas e lá está, os algoritmos vão-te começar a mostrar outro tipo de coisas. E quando nós estamos no YouTube temos essa grande vantagem, que é se nós estivermos bem posicionados para o conteúdo daquela peça de conteúdo, não é? Como criar o seu podcast do zero? Imagina, e faz um vídeo sobre isso, não é? Até faz um podcast sobre isso. É muito provável que daqui a um ano o meu interesse mude e eu quero criar um podcast e vou-te encontrar. Enquanto numa rede social as coisas não são assim. O chapéu. Já morreste, já ninguém se lembra de ti, não é? Mas tu não achas que o orgânico está a perder? Está a haver também demasiado trânsito, ou seja, as pessoas agora publicam N vezes ao dia, porque há um guru que diz que isto é que funciona, tem que se fazer várias publicações, pá, e acaba por haver demasiado trânsito. Isto lá está. Entramos na ditadura dos algoritmos das redes sociais, não é? Ou seja, e temos que perceber a escala e a audiência, não é?
É por isso que muitas vezes vejo estratégias que são usadas, por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos, pá, que não funcionam em Portugal. Não têm interação em Portugal, pela nossa dimensão, não é? E o que é que vamos pensar assim, o Facebook, o Instagram, que são redes sociais com dimensões muito consideráveis, o TikTok também, o que é que eles querem? Que as pessoas passem lá dentro o maior tempo possível, mas com conteúdos muito curtos. Então, para isso, o que é que eles precisam? Precisam de muito conteúdo, não é? Então, escravizam, dizem: pronto, para teres aqui um bocadinho de audiência, tens que produzir de manhã à tarde e à noite. É pá, mas para lá, mas eu tenho um negócio, eu tenho uma vida, quer dizer, isto é giro quando estás a fazer, por exemplo, dás um tiro no Brasil e aquilo são 220 milhões de pessoas e de repente, uou, peraí, tive aqui 10 milhões de visualizações num vídeo, não é? Pá, em Portugal isso é extremamente difícil de alcançar, não é? São raríssimos os casos e lá está, depende do tipo de conteúdo. Porque assim, fazer uma coisa que seja humorística, um conteúdo de rúbrica humorística é uma coisa, outra coisa é teres uma fábrica de parafusos e vais fazer um conteúdo sobre parafusos. Pá, é extremamente nichado, não é? Quantas pessoas é que estão a consumir conteúdo sobre parafusos nas redes sociais? Portanto, não vai ter sucesso. E acho que é preciso ter esta consciência, que é do ponto de vista do marketing digital, onde é que eu estou a jogar? Qual é o campo onde neste momento estou a jogar e qual é a minha expectativa? Porque se não balizar as expectativas, Tiago, tu vais ter ali frustradíssimo. Garante que é chapa 5, não tens como fugir a isso. Eu acho que tem que haver aqui uma mistura de entretenimento com conteúdo. Exatamente. Mas também não é entretenimento exagerado, que às vezes um gajo abre as redes sociais e fala: isto é para falar sobre parafusos, é preciso fazer uma palhaçada Exato. destas. E acho que isso será a longo prazo uma das boas estratégias, conseguir entreter e ter conteúdo. E a nível de consistência no podcast, tens alguma sugestão? Olha, a nível de consistência, olha, já só um bocadinho, um passo atrás, lembro-me agora uma coisa que é, eu quando batizei o 3XE, eu pensei, pá, mas porquê, como é que as pessoas aprendem e qual é o segredo de aprender? E depois comecei a pensar, peraí, realmente o ensino tem várias formas de ensinar, e, ou seja, podes encapsular, no fundo, o conteúdo de várias formas. Então é o ensinar, o educar, o entreter, que são 3XE, tem a ver com isso, é um bocadinho esse pilar, que é educar e ensinar são duas coisas totalmente diferentes. Por exemplo, estamos num podcast e vamos falar sobre podcasts. Nós não estamos a ensinar alguém a montar um podcast. Nós estamos a educar sobre o podcast, que é uma coisa totalmente diferente. Ok, eu quero ensinar as pessoas sobre podcast. Então, se calhar, tenho que fazer um vídeo tutorial. Por exemplo, um vídeo tutorial, hoje vamos falar sobre mesas de áudio para podcast. Ok, a pessoa já tem uma noção muito mais pain point, né? Tem ali uma dor específica. Eu não sei qual é a mesa de áudio que eu vou escolher, então aí vais falar sobre isso. Ou então podes escolher o caminho também do entretenimento. 10 problemas que não têm a solução num podcast. E a pessoa diz, pô, caramba, que isto é estranho. E entra-se um bocado ali num registro quase que uma nota leve de humor, não é? Caramba, sempre que vou gravar um podcast há este problema. Mas calma, para este problema nós temos esta solução. Se é um bocadinho, tens de fazer isto e assado. Portanto, encapsular a questão do conteúdo pode ter de facto várias formas, mas também é importante que as pessoas entendam que o entretenimento ajuda e depois há a educação e há o ensino, que são duas coisas que, embora do ponto de vista da da homofonia das palavras pode parecer muito, muito parecido, mas não é. São coisas muito distintas. E portanto, a questão tinha a ver como é que as pessoas podem ser consistentes. Qual é a consistência que tu sugeres, por exemplo, para um podcast? Ou a Ora bem, frequência? então vamos lá. Primeira coisa é, façam pelo menos uma temporada, ok? Que é aquilo que eu sinto às vezes, é que as pessoas querem experimentar gravar um podcast, porque nunca gravaram e não querem sentir qual é a reação da audiência. E tenho uma surpresa para quem está a ouvir lá em casa. É que o público português não reage, ok? Portanto, malta, não pensem que isto é uma coisa estranha, mas é verdade. Nós às vezes ficamos frustrados. É pá, o meu vídeo teve 200 visualizações, pá, não tem likes, não tem comentários. Garanto-vos que em Portugal isso é algo que acontece com uma recorrência brutal, gigantesca. Mas temos que nos lembrar que não é nós não estamos numa lógica de volume, porque Portugal não é o país para isso. Malta, nós somos 10 milhões agora, com a imigração somos um bocadinho mais, 11,5, não é? Mas quer dizer, nós não somos país para isso, para termos grande volume. Mas dessas 200 pessoas, quantas é que não são, por exemplo, o teu potencial cliente? Alguém que viu aquilo e disse: epá, fogo, identifiquei mesmo com o Tiago, meu. Pá, vou falar com ele porque, olha, tem aqui um projeto que gostava de falar com ele porque realmente, olha, gostei da forma dele estar na vida, identifico-me com ele também. Pá, é um gajo porreiro, quero falar com ele. Criaste ligação.
exatamente, criaste aquela ligação, não é? Há empatia, isso é muito importante. Portanto, não interessa muitas vezes o volume, interessa é a quem é que nós estamos a aparecer. E, por exemplo, nós quando gravamos, e com certeza também tens esta realidade com os teus clientes, não é? Ou seja, gravas para um cliente e depois vêm concorrentes falar com ele ou dizerem: opá, olha, vi o teu podcast, opá, parabéns. Tu dizes: "Pá, como assim? Que já fiz 10 episódios e tu nem sequer disseste nada, não... só agora é que me diz isso." Ou clientes que depois vieram ter, até pedir o contacto: olha, então, pá, como é que foi isso de fazer o podcast? Foi fixe, não foi? Que tal foi essa experiência? Portanto, aquilo que eu queria passar é, primeiro, não se frustrem com a questão das visualizações, porque Portugal não é o país ideal para ter grande volume. Não é esse o caso. O que interessa é aparecermos às pessoas certas. E garanto-vos que é, é muito mais frequente nós estamos a aparecer às pessoas certas e ter pouco volume do que o inverso. E depois, a recomendação que eu daria era estabelecerem uma janela no tempo, dizer, ok, eu vou ter então aqui, por exemplo, 1 mês e meio para produzir uma temporada e vão publicando com frequência, ou um episódio por semana, um episódio a cada 2 semanas, mas terem em linha de vista que o meu teste vai ser uma temporada. Temos uma temporada de quantos episódios? Pá, pelo menos 10. Normalmente é a recomendação que eu faço. Pá, no limite 8 se houver restrições de calendário, por aí, mas no mínimo 10. Sabes que eu acho, mesmo isso, acho que é pouco para depois conseguirmos medir. Acho que um podcast começa a ter algum sucesso tipo, a partir de meio ano, já com uma consistência tipo semanal. Aí já consegues ir medindo e percebendo também o tipo de conteúdo que as pessoas procuram e dar alguma credibilidade. E tu há bocado falavas sobre as visualizações, estou totalmente de acordo. Pá, às vezes não há interação nenhuma, É verdade. só que depois passas pela pessoa na rua e diz: pá, eu vi o teu vídeo e gosto muito do teu vídeo. E diz: E só tens noção disso passado algum tempo, não é logo no início, não é? e, mas tu nunca fizeste uma interação? Então, mas eu vi. E está tudo certo. E eu até defendo isso. Há clientes que dizem: mas eu não estou a ter interação. Estás, mas espera. Porque alguém em algum momento vai-te mandar depois uma mensagem, vai passar por ti na rua, vai-te mandar um e-mail, só que tu às vezes não consegues medir de onde é que aquilo veio. Exatamente. E eu dou mais importância às visualizações, ok? Não tem que ser muito, porque às vezes é aquilo que tu falavas, o algoritmo vai espalhando e não vai espalhar para toda a gente. E também há casos em que eu tenho vídeos que atingiram um bom alcance, mas retorno zero. Pá, uma piada ou é um insulto a alguém. Nós temos aqui um que começa por insultar os eletricistas. Só vai para eletricista quem é burro. É assim o início do short. Só que é o contrário, porque o meu pai é eletricista. Eu ia insultar o meu pai e eu não acho nada, porque eletricistas hoje em dia estão a ganhar bastante. Ui, E é uma profissão que eu até gosto. Quando eu deixar estes podcasts, o meu pai é let's eletricista. E o início do vídeo começa com essa chamada de atenção, é o hook. E há malta que nem sequer viu o resto do vídeo. Mas logo, tu não deves saber quanto é que é um eletricista. Isto não tem jeito nenhum, estás a insultar o pessoal. Mas o resto do vídeo prova ao contrário. Ou seja, quem vai para eletricista, cabeleireiro, o que é que seja, são profissões que se usam hoje em dia, que não é preciso tirar uma licenciatura e que são dignas também e que se ganha bem. Tem N visualizações. Achas que aquilo converteu para alguma coisa? lá está, tinha um bom gancho, não é? É aquele gancho de atiçar o público, mas depois não é, do ponto de vista do retorno do negócio, não está lá, não é? E eu tenho outros vídeos para anunciar uma live, ou o que é que seja. Fiz e falei abertamente, opá, a live é gratuita, eu não vos vou vender nada no final. Está aqui o link para a inscrição. E tive mais retorno ali em inscrições do que noutro qualquer que tivesse a fazer com entretenimento e por aí fora. Por isso tem que haver aqui um equilíbrio e aqui também entra a autenticidade. Sem dúvida. Há pessoal que me acha que consegue enganar o público, pá, com ganchos estúpidos e com métodos de venda que já não se usam, e acho que isso tem que acabar. Bem, eu costumo dizer à malta que se tu morresses hoje, como é que gostavas que os teus clientes ou os teus parceiros de negócio, as pessoas que trabalham contigo, como é que elas te iriam descrever? Bem, eu penso nisso muitas vezes. Pá, eu gostava, eu pelo menos, e trabalho para isso também, e que as pessoas me compreendam como alguém que é genuíno, alguém que é sincero e honesto. Portanto, são 3 valores que para mim são muito, muito importantes. Porque errar todos erramos, pá, fazemos asneira ao longo da vida, certo? Mas ser genuíno, ser sincero, ser honesto, acho que são valores que eu não abdico na minha vida, nas relações que tenho a nível pessoal,
E profissional também não, porque pá, se não houver aqui uma compatibilidade de valores, é muito, muito complicado. Não dá para trabalhar. E eu pessoalmente falo por mim, eu tenho 42 anos, embora não pareça, esta cara da roca, mas Realmente, como parece. Quem é o mais velho aqui? bom, mas já são 42 anos. Ou seja, e tenho consciência da finitude da vida. Que é, eu a correr bem, não é? Se a minha vida for uma bateria, eu já estou a meio. Já não tenho muitos mais anos para a frente para gastar. Pá, e quero gastá-los com pessoas que não estão enquadradas com os meus valores, quer dizer, que vamos andar à cabeçada. Pá, não faz sentido, não. Não faz sentido. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas que acrescentam, que multiplicam, não pessoas que dividem. Uhum. Porque se tu me estás a recorrer a mim é porque eu consigo fazer algo por ti, ou seja, juntos somos mais fortes, consigo acrescentar valor. E também espero de alguma forma, mesmo que a pessoa me esteja a pagar, que isso aconteça também. Seja uma pessoa agradável de trabalhar, que me ouça, não é? Reconheça, lá está, a autoridade para falar sobre aquela matéria. Ok, pronto, não, eu quero falar com ela, porque de facto sei que ele me vai ajudar e vai-me acrescentar valor. E por isso é muito importante haver sincronismo de valores. Acho que de outra forma não dá. Fico contente por ouvir isso. Nós os dois temos um estúdio de podcast. Tu passas-me referência e Sem eu dúvida. E vou-te sem problema passando nenhum. quando possível. E esta cena, supostamente, somos concorrência. Eu nunca te vi como concorrente, somos colegas, não é? Exatamente. Epá, estamos cá para nos ajudar Não. Quando eu e pensei ajudamos os no... nossos clientes também, não é? Exato. Eh, Quando eu pensei em podcast, quem é a pessoa que eu também sinto esta autenticidade e com quem eu me identifico? E lembrei-me logo de ti, então quando me... Obrigado. Pá, e quando tu Fico muito contente. aceitaste, Muito obrigado. eu, pronto, melhor, então estamos alinhados. Que essa cena nós conseguimos trabalhar em parceria e ajudamos uns aos outros. Porque tu vais ter o teu estilo de clientes, eu vou ter o meu. Pá, as pessoas gostam de coisas Está tudo bem, não há problema nenhum. e a escolha é deles. Sem dúvida. Cada um vai fazer. O mercado é tão grande, por favor. E muitas das vezes, aquilo que já falámos também em off, que é o tipo de clientes. Se não nos identificamos com eles, é melhor nos afastarmos. Porque também não vai dar resultado e nem vai ser bom para um nem para o outro. Sem dúvida. Sem dúvida. No final do dia, isto tem que ser bom para as duas partes, não é? Nós não somos apenas fornecedores, somos parceiros e queremos. Bem, eu fico muito feliz quando os meus clientes têm sucesso, não é? Eu quero que eles tenham muito sucesso. E, e quero que eles sejam tremendamente bem-sucedidos e quero ser parte ativa também na construção desse sucesso. Mas lá está, tem que haver uma sintonia, não é? Por acaso, agora estavas a falar da questão da consciência do tempo, não é? E curiosamente na missa de domingo, normalmente vou à missa ao domingo com os meus filhos e com a minha mulher, e curiosamente a homilia do padre foi sobre a consciência da morte, que é curioso que todos nós sabemos que vamos morrer, não é? Porque, quer dizer, essa certeza que tens na vida é essa, não é? Aliás, tenho um amigo meu que diz isto, que é, há duas certezas que tens. Uma é que vais morrer e a segunda é que vais pagar impostos. Não, João. Sério disso. Mas é só, a questão da morte é mesmo direitinho, não é? Ninguém nasce, ninguém vai ficar cá para semente. E todos nós agimos com surpresa quando alguém morre, não é? Mas não devia ser ao contrário. Nós não devíamos ter consciência de que, não, a morte é certa. Portanto, eu tenho que ter isso na minha mente. Aliás, eu tenho uma tatuagem no meu braço que fiz aos 40 anos, que é uma expressão que é Memento Mori, que é uma expressão que os romanos usavam quando alguém vinha de batalha e vitorioso, já não, sussurravam ao ouvido, olha, Memento Mori, que é tu vais morrer. Ou seja, não penses que isto estás muito bem agora, mas caríssimo, tu morres como os outros, não é? Somos todos iguais e vamos todos para dentro de um buraco. E acho que esta noção da finitude da vida é muito interessante porque, no meu caso em particular, e posso partilhar esta experiência muito pessoal, eu há anos que pensava fazer uma tatuagem, ok? Há anos, anos. É para fazer uma tatuagem. E depois pensava, pá, calma, isto é permanente, não é? Tatuagem, isto vai ficar para o resto da vida. E depois aos 2 por 3 disse assim, espera lá, companheiro, tens 40 anos, fiz nos 40 anos. Tu tens 40 anos e tipo, só tens 40 anos a correr bem, tens 40 anos para a frente. Estás preocupado com uma coisa que vai ficar no teu corpo permanente? Mas tu vais morrer, tu vais desaparecer, não é? E então, para mim, a expressão, eu fiz 2 tatuagens, uma foi Memento Mori e outra foi a Cruz de Cristo, aqui no meu pulso. E para mim, a Memento Mori tinha a ver com isto, que pá, vê as coisas com uma certa leveza, Helder. Não te, tu vais morrer, não. Isto vai desaparecer tudo. E a verdade, a vida tem este lado belo e tremendamente cruel, que é tu morres, vais provocar muita dor às pessoas, mas no final do dia as pessoas vão jantar. No dia a seguir vão ter que se levantar e fazer a sua higiene pessoal,
vão ter que pegar no carro e a vida vai passando, não é? E acho que quem já passou pela morte de familiares próximos, não é? Percebe aquilo que eu estou a dizer. A vida continua. É completamente cruel e lindo ao mesmo tempo. Não espera por ninguém. O relógio anda, morreste, é. Pois é, a vida é assim. Mas continua, não é? Exatamente. E o pessoal consegue ultrapassar isso, não é? Sempre. Às vezes digo isso quando a malta não tem desafio para falar para a câmara. Aí o que é que as pessoas vão pensar e tudo? Pá, esquece lá isso. As pessoas estão mais preocupadas com elas próprias do que contigo, meu. Se tu vais falar bem, se não vais. Dás uma calinada hoje. Pá, alguém se vai rir hoje, amanhã está-se a rir de outro, meu. Está tudo bem. Qual é o Mas é, problema? que às vezes é nós- Acho que era o Charlie Chaplin dizia uma coisa muito interessante, que era a vida vista de perto é uma tragédia, mas vista de longe é uma comédia. E se de facto se nós nos afastamos um bocadinho, epá, e normalmente isso acontece com a idade, não é? Que é quando tens alguma maturidade, ou seja, e o Herman já também dizia isto, que é quando nós começamos a amadurecer, começamos a ficar pessoas interessantes e o corpo depois começa a definhar em paralelo, não é? Mas quando tens alguma idade, começa a perceber, opá, eu realmente preocupava-me com coisas na minha juventude que eram completamente ridículas, não é? Preocupava-me com coisas que nunca aconteceram, que nunca se manifestaram, portanto ninguém estava preocupado com aquilo e eu só via fantasmas na minha cabeça. Pá, a vida é muito curta, meu. É viver o máximo que pudermos. E o que é que tu achas da infoprodução? Olha, eu acho belíssimo, acho que é uma excelente área. Acho que é muito bonito nós conseguimos partilhar a nossa experiência de vida, aquilo que é o nosso conhecimento com outras pessoas e ter um impacto positivo na vida das outras pessoas. E também acredito que a latitude da infoprodutos, ou seja, onde começa e onde acaba, é muito mais extensa do que aquilo que nós, na maioria das vezes, imaginamos. E digo isto muitas vezes, por exemplo, olhando para o Brasil. Por exemplo, eletricistas. Quantos cursos online é que tu tens aqui sobre eletricistas? Por acaso eu sei que há formações online. O meu pai vai-me dizer, "Mas agora isto é tudo online." Mas imagina que tu és um do it yourself, não é? Epá, és um handyman, como se costuma dizer. Diz, epá, gostava de meter aqui um LED aqui à volta no estudo, mas não sei como. Epá, quantos cursos é que tu encontras em Portugal? Um eletricista diz, olha, mini curso de 10 horas sobre como montar as fitas de LED na tua sala. Por acaso não encontro, não. Epá, no Brasil, há. Outro exemplo, eu lembro há uns anos atrás na Automart, já há muitos anos, a Automart acho que estava a entrar no mercado na altura. E eu vi um estudo de caso que eu fiquei perplexo com aquilo. Porque lá está, o meu conceito de infoprodução estava muito dentro de uma caixa, não é? Era muito quadrado e eu não tinha visão suficiente, não tinha consciência que a latitude era muito maior. Então era um fulano que mudou completamente a vida dele a fazer curso de reparar máquinas de lavar roupa. Pá, e o homem ficou riquíssimo com aquilo. Lá está, porque o Brasil tem esta dimensão que se acertares, pá, aquilo explode, não é? E de facto, ou seja, aquilo que eu notei foi que hum, temos muito para explorar em termos de infoprodução. Eu acho que as pessoas não estão preparadas para a infoprodução em Portugal, na regra geral, mas temos muito para onde explorar. Agora, temos também outros desafios que o mercado também vem impor ao longo do tempo. Eu acho que houve aqui uma mudança significativa de mais ou menos há um ano para cá, porque houve um boom de lançamentos também, e acho que uns cumpriram efetivamente aquilo que se propunham cumprir, acho que outros, muitos, ficaram além das expectativas daquilo que os utilizadores compraram, entendiam que iam receber, e aqui pode ser um problema de balizamento de expectativas, ou a pessoa que comprou pensava que ia receber muito mais, ou a pessoa que vendeu não comunicou aquilo de forma assertiva que a pessoa iria receber. Portanto, eu acho que isso também gerou um certo descrédito hoje em dia. Aliás, a forma de lançamento foi o Jeff Walker que a criou, já tem, imagino eu, mais de 20 anos, e continua a ser o esqueleto dos lançamentos e continua a funcionar, não é? Mas há aqui uma cena que tu falaste, que eu até achei piada, que é eletricidade, reparações e tudo mais. Só que isso são produtos que eu não diria que têm um resultado rápido. Aqui eu acho que em Portugal anda tudo muito à procura de um resultado rápido e ganhar dinheiro rápido. A parte dos lançamentos que um gajo vê é isso. Enquanto que lá, ok, vamos ensinar e isto, ok, vai ser a longo prazo. E agora que tu falas na cena dos eletricistas, aquilo que eu vejo, pelo menos do lado do meu pai, é uma empresa que vai dando formação, não uma pessoa. Certo.
Se calhar podia ser também interessante. Outra coisa que eu me lembrei pelo caminho e que já me esqueci. Não tem problema. Mas olha, e na relação neste tempo da infoprodução, eu há muito, em 2017, penso eu, organizei na altura um evento, pá, foi uma coisa assim muito para amigos, que era marketing digital e e-commerce. E então convidei, no fundo, havia ali alguns grupos de Facebook, eu queria criar uma dinâmica de relação entre pessoas, então combinámos, fizemos uma conferência, convidei alguns amigos para ir falar, epá, e aquilo basicamente foi, a pessoa paga o bilhete, o que sobrar é para doar a uma instituição de solidariedade, e na altura ainda doamos, pá, 500 ou 1000 euros, já não me recordo muito bem. Mas era porreiro, aquilo era tipo 90 paus e era, incluía o jantar no hotel, pá, foi fixe, foi uma coisa muito porreirinha, fiquei muito contente desse evento porque acho que criou-se ali uma dinâmica interessante. Isto para falar de infoprodução. Isto parece lá um casal, muito jovem na época, pá, sei lá, estamos a falar muito jovem, imagina, acho que ela tinha 19, ele tinha 21, uma coisa assim do género. Pá, assim muito, muito tímidos, tal, e assim um bocado de medo. E eu senti isso, fui lá falar com eles, está tudo bem, o que é que vocês vieram por cá? Ah, então nós estamos a vender, vendemos cursos. Ok, porreiro, então o que é que vocês vendem? Então o rapaz estava a dizer que ele tinha, já não me recordo, e peço desculpa por isto, mas a memória, infelizmente, já não é o que era. Mas basicamente, ou seja, o rapaz fazia qualquer coisa que era Raspberry, uma tecnologia qualquer, e na altura ele fazia conteúdo sobre aquilo num blog, e aquela editora dos For Dummies, os livros For Dummies, contactou. E disse: olha, achamos muito interessante, tu não queres fazer um livro sobre Raspberry For Dummies? Uma coisa do género. E o rapaz, olha, porque não? Vamos embora, estou na faculdade, acho que ele estava na faculdade de Engenharia, salvo eu, se a memória não me falha, e resolveu fazer aquilo. Pá, uma coisa engatou na outra. E isto já estamos a falar em 2017, se a memória não me falha, 2017, 2018, e o rapaz, na altura, em cursos de formação, estava a vender perto de 1 milhão de euros. Sem, e nós, em Portugal, sem termos a mínima noção. Porquê? Não estava a vender para Portugal, naturalmente, não é? Estava a vender para o mundo todo em inglês. Mas aqui em Portugal. Pá, um rapaz com namorada, tipo, na boa, 1 milhão de euros em infoprodução. E a infoprodução, como devem calcular, a margem é muito interessante porque liberta de facto um negócio que liberta muita margem, não é? É muito, tem muita escalabilidade, e tem muita margem. Portanto, acho que aqui exige alguma adaptação. E agora com este tema da inteligência artificial, nomeadamente com os motores de personalização em termos de voz e também de imagem, eu acho que pode ser uma oportunidade muito interessante para se testar outras latitudes geográficas. É curioso que eu já fiz um clone meu É espetacular. e já o pus a falar também outras línguas. Eu não sabia que falava outras línguas assim tão É bem. o mandarim. Eu Mano, aprendi a falar mandarim agora. então, lembrei-me agora daquilo que estava que ia te perguntar há bocado, que era na parte dos lançamentos. Aquilo que eu sinto às vezes que falha é vamos fazer um lançamento, mas ainda não temos um público que esteja mesmo interessado. Ou seja, alguém me vendeu a ideia que eu posso fazer um lançamento, mas eu ainda não tenho a minha comunidade, ainda não tenho alguém que queira mesmo comprar e às vezes nem sequer testei o produto ou o infoproduto e vai-se para um lançamento. Faz-se muita publicidade, ok, mete-se a malta lá dentro e depois a conversão é pouca. Eu sinto isso de vez em quando cá, também sinto o contrário. E é isto que me dá gosto. Malta que já trabalha e que já fala sobre aquele conteúdo há muito tempo. O pessoal está interessado, está sempre a pedir consultas e por aí fora. E quando decide fazer um lançamento, vende como tudo. Porque, ok, agora eu vou ter isto numa plataforma, tudo direitinho, a ensinar-me como faço passo a passo. E melhor ainda, é quando tem aulas ao vivo, em que eu posso tirar essas dúvidas. E eu acho que isso faz toda a diferença num lançamento. Os lançamentos são muito interessantes, não é? E acho que tocaste aí num ponto. Acho que o que está em cima da mesa é o que é que faz o sucesso num lançamento ou num infoproduto. E é a soma das partes, ou seja, não é só uma variável que vai fazer a diferença. Se me disseres, é possível alguém que não tem comunidade fazer um lançamento e ser tremendamente bem sucedido? Eu já vi acontecer. Mas tem muito a ver com o problema, a dor que essa pessoa vai resolver e o contexto em si. Um caso em particular. Por exemplo, o tema fiscal. Tens o IRS para singulares e tens o IRC para empresas. Tu quer te faças alguma coisa para isso ou não, tu vais ter que pagar, certo? Ou seja, tu tens um limite temporal. Ou seja, ou tu tomas uma ação até um determinado período para conseguires otimizar fiscalmente,
digamos, o teu balanço, seja pessoal, seja a nível de empresa, porque aquilo vai acontecer mesmo. Chega aquela lá, tu vais ter que pagar. Podes é pagar mais, podes pagar menos. Portanto, isto atinge uma audiência enorme, portanto, se pensarmos em termos de tamanho de público, é gigante. E é uma coisa que vai acontecer, quer a pessoa faça ou não. Ou seja, tem um limite no tempo. E isto também funciona muito bem para a venda de infoprodutos. Porquê? Porque efetivamente há um limite temporal e a pessoa, quer ou não, vai ter que pagar. Pode é pagar mais, pode pagar menos. E aí é que entra também em jogo a questão da dor que tu resolves. E há efetivamente dores que não têm que ser resolvidas no momento. Ou seja, isso faz com que a tomada de decisão seja muito mais pós-dissipada no tempo. Portanto, e acho que são as tais regras do jogo que acho que temos que ver em perspectiva, não é? Ter a perspectiva de que, ok, que tipo de dor é que eu estou a resolver? É uma coisa que é urgente, é imediata? Qual é a transformação que ela pode ter na vida da pessoa? É muito ou pouco? Por exemplo, no Brasil, tu tens extremos, há muita assimetria, não é? Quem é pobre no Brasil é realmente pobre, não é? Um pobre aqui em Portugal pá, tem que andar de autocarro, se calhar, entendes? Ou seja, que não é pobre na verdade, não é? Ou seja, comparamos alguém que está no Brasil e pobre, quer dizer, se calhar não tem eletricidade em casa, para alguém aqui que tem casa, que tem, enfim, tem conforto, tem comida em cima da mesa, mas que tem que ir não consegue se calhar ainda comprar um carro, tem que ir para o trabalho de autocarro, se calhar classifica-se como um pobre. Portanto, o incentivo para a transformação é muito maior no Brasil do que para alguém que está em Portugal. Portanto, isso também é um fator de decisão. E acho que também tem muito impacto no sucesso. Ou seja, não é só o infoprodutor, porque há infoprodutores que podem gerar mais ou menos empatia. Há a questão do contexto e a dor que ele está a resolver no mercado. Que acho que isso é muito, muito importante. Sim, há vários fatores, há a prova social, lá está, se é a necessidade que pode influenciar. Eu por acaso sinto que às vezes ainda não há comunidade, não há, e investe-se demasiado em publicidade, depois quando se vai a medir o lucro que houve é muito pouco. É um caminho. Eu diria que isto aqui é sempre um caminho de afinar. Portanto, ou seja, não há soluções mágicas, porque não há. Depois o que sabes é que tens áreas onde o esforço versus o proveito é relativamente menor, não é? Por exemplo, a área de fitness. Por exemplo, se pensares na área de fitness e a expressão que tem, o emagrecimento. Ou seja, o desejo de emagrecer é algo que está presente numa grande parte da população, correto? Portanto, produzir um infoproduto sobre emagrecimento é potencialmente, se calhar, mais fácil de ter sucesso do que, por exemplo, fazeres um infoproduto sobre energias renováveis. Isto tem a ver com a dimensão, logo, a quantas pessoas é que isso chega, e tem a ver com um desejo muito grande que está na parte da pessoa, que é uma dor enorme, não é? Se assim, epá, mas eu posso criar uma empresa de energias renováveis para ganhar mais dinheiro, certo? E se calhar até ganhas um bom dinheiro. Eu não sei, não desconheço. Mas, ok, quanto tempo é que eu vou ter que fazer? Qual é o processo? Isto vai durar um ano, 2 anos para fazer isto. E pá, e alguém aparece e diz assim, pá, estou aqui com uns quilinhos a mais, aqui umas xixas aqui ao penduro, está a chegar o verão. Pá, precisava de perder aqui 5 quilinhos. E alguém diz, pá, perde 5 quilos em 2 meses. Quanto é que se custa? 60 euros, 80? Pá, não é assim tão caro. Siga, não é? Quer Ou dizer, seja, são duas diferentes, o esforço é diferente e o nível de vendabilidade, de alguma forma, se é que esta palavra existe, nem sei se existe, é também muito diferente. E lá está, como disseste há bocadinho, as pessoas querem resultados rápidos. E na questão da fiscalidade, é assim, caríssimo, vais ter que pagar, ponto. Podes pagar mais ou podes pagar menos, não é? Na questão do emagrecimento, é rápido? Ok. Se és alguém que vai demorar um ano a perder 5 quilos, a pessoa manda-te logo como? Tiago, tu queres que eu te pague todos os meses 100 euros durante um ano para perder 5 quilos daqui a 12 meses? Epá, esquece lá isso. é mais fácil cortar uma perna, que assim já resolves o problema. Exato. Perder 5 quilos ou mais. Exatamente. Parece-me bem. Mas há outra cena que eu às vezes falo, que é o infoproduto não tem que ser só um curso. Às vezes há processos no nosso dia a dia que nós estamos constantemente a ensinar ao cliente ou a dizer como fazer, que pode ser gravado tipo uma aula e agarro naquilo e mando para o cliente. Imagina, para créditos, que é como é que tu consegues tirar o teu registro no Banco de Portugal? Como é que tu consegues ir buscar aqueles documentos? Em vez de estar sempre ao telefone a explicar, grava uma aula, passo a passo, como é que se faz, mandas para o cliente, está feito.
quanto tempo é que tu vais ganhar já no teu dia se eliminares este processo? E eu diria que, inclusive, o que estás a dizer faz todo sentido, porque pode ser usado até a nível interno. Imagina, empresas com uma elevada rotatividade pessoal, não é? E têm que fazer o onboarding do colaborador. É muito mais fácil estruturares um curso online e faz onboarding hoje em Lisboa, no Porto, na Madeira, enfim. É indiferente onde a pessoa está, não é? Mesmo até pessoas que tenham trabalhadores remotos. Isso é uma das questões. Mas também do ponto de vista comercial, tu podes usar infoprodutos para geração de leads, não é? Imagina, hum, a introdução à eletricidade para do it yourself, uma coisa desse género. Se tu vendes cursos dentro da área de eletricidade, e depois lá está, tem a ver com a estratégia que tem a ver com a escada de valor, que é, repara, Tiago, se eu disser assim, tem aqui um curso de eletricidade que custa 1500 euros. E tu dizes, "Ei, vá, olha, tem paciência, meu. Pá, comecei agora, só quero instalar uns LEDs, pá, não me sinto confiança, não é o momento certo para investir num curso de 1500 euros. E este curso de 1500 euros, se calhar é para quem? Alguém que está em transição de carreira que diz assim, pá, não queres começar a ganhar dinheiro como eletricista? Fazes uns trabalhos aí ao fim de semana e facilmente consegues ganhar mais 5000 euros? A pessoa diz, pá, 1500 euros, estou numa fase diferente. Mas para aquela pessoa que iniciou agora a sua jornada, não é? O que significa que ela não está preparada para tomar esse passo. Então, se pensares na solução de produtos por escada, tu tens que ter um produto de entrada para aquela pessoa. E o produto de entrada pode ser, por exemplo, um curso gratuito. Introdução à eletricidade. O que é a amperagem? O que é a voltagem? O que é que tens de ter em consideração? E faz ali meia dúzia de aulas. A pessoa diz: bem, tenho nada a perder, portanto vou fazer o curso que o Tiago tem aqui para mim. Gostou? Diz assim: pá, isto está porreiro, meu. Já aprendi aqui umas coisas. O que é que o Tiago tem mais? Olha, agora tem aqui um curso de 27 euros. Que é falar sobre, por exemplo, a instalação de LEDs numa sala, sei lá, sancas de iluminação para salas. E tu dizes: opá, 27 euros até já dou. Portanto, já vi o primeiro, gostei da forma como o Tiago ensina, gostei também do conteúdo. Pá, se isto é assim de borla, então se for um conteúdo pago, com certeza que terá muito mais valor. E portanto, tens é que ter produtos para as diferentes fases da jornada de consumidor. Portanto, se tiveres só um curso de 1500 euros, a probabilidade destas pessoas que estão no início de comprarem esse curso é muito pouca. Portanto, o infoprodutor também tem que ter noção do plano tático que tem que ter para conseguir cumprir a estratégia. Porque a estratégia é a visão. Tá? Acho que nisso estamos de acordo, não é? Qual é a minha estratégia? Ok, eu quero viver da infoprodução e no espaço de 2 anos quero, por exemplo, faturar 100 000 euros. Ok, então qual é o caminho para lá? O que é que eu tenho que fazer? Então entras num plano operacional e tens de ter um plano tático. E dentro do plano tático, tu tens de ter produtos que, no fundo, vão ao encontro das diferentes fases da jornada de compra do consumidor. E se pensares numa lógica de escada, pá, tem aqui um produto gratuito, um produto de 1 dígito, 2 dígitos, 3 dígitos, 4 dígitos e por aí fora. Well, tens noção que estás, eu acho que me estás a convencer a virar um eletricista. Ora, Um eletricista e acredito. infoprodutor. E olha, com esta questão do AI, é uma das profissões que vai ter mais futuro. Porque realmente, para construir tanto data center e com recurso de tanta energia, vai ser uma profissão do futuro. Quem sabe? Portanto, vou ser o eletricista e infoprodutor. Pois, aliás, vamos fazer o seguinte: arranjamos aí alguém que seja a cara do projeto, nós fazemos a parte da produção dos conteúdos e está aqui um projeto montado. Está feito, vamos a isso. Tá, portanto, mandem as vossas candidaturas que a gente trata do resto. Outro dos desafios que eu tenho na infoprodução, até mesmo para aconselhar os clientes, é a escolha da plataforma. Uhum. Isso acontece também. Ou conhece alguma que é? Isso está pano para mangas. Está pano para mangas. Então vamos lá. Existem aqui versões diferentes, que é, tem a ver com o teu ponto de partida. Se me disser assim, pá, Helder, eu estou a começar e não quero gastar o mínimo possível, porque eu tenho muito pouco recurso, então aí que recomendo é ir para plataformas tipo Hotmart. Porque é 100% variável, tu não tens custo nenhum em termos de FIIs, mensalidades a pagar na plataforma e a estratégia de monetização da plataforma é revenue share, que é tu vendes e 9,9% eu fico com eles e o resto é para ti. Isto é extremamente apetecível para alguém que está a começar, porque não tem um custo fixo, não é? Ok, se eu só tenho que partilhar uma parte das minhas vendas quando eu vendo, risco é zero. Ótimo. Tens o alojamento de vídeo, tens o processamento das encomendas, a Automar tem os pagamentos, tem montes de pagamentos integrados, inclusive com os nossos nacionais, pá, que é excelente. Qual é o problema da Automart? É que quando a coisa começa a correr bem, tu começas a dizer, opá, se calhar 50 000 euros, de 10% de 50 000 euros não é assim muito fixe, não é? Se calhar tem outras formas de otimizar isto. Então é aí que começam
começa-te a despertar o interesse para outras plataformas, ok? E aí depois tens que perceber o que é que elas te oferecem e de que forma é que vão em encontro das tuas necessidades. O alojamento de vídeo é um tema muito importante, porque há plataformas que têm alojamento de vídeo e outras que não. O nível de encriptação que o próprio vídeo tem, eu diria também que pode ou não ser relevante, porque se for, por exemplo, um curso internacional, isto acontece muito no Brasil, por exemplo, quando há plataformas, por exemplo, que usam um Vimeo, eles basicamente usam extensões, descarregam os vídeos e depois metem-nos à venda em marketplace de formação para uma bagatela, não é? Portanto, compram um, no fundo começam a revender aquilo em vários marketplaces. Isso pode ser um problema para o infoprodutor, ok? Claro que aí já tens de ter uma escala significativa, mas no Brasil isto acontece com alguma recorrência, infelizmente. Portanto, Eles ou é seja, ganham dinheiro e infoprodutor não. pá, basicamente, não é? Eles compram uma vez o curso, não é? Descarregam os conteúdos, depois vendem noutros marketplaces. E é uma grande chatice, não é? Porque a pessoa, no fundo, perde receita e teve ali tanto trabalho a criar aquele produto e é uma grande chatice. Portanto, ou seja, o nível de encriptação de vídeo também pode ser algo a ter em consideração, depende, lá está, da escala onde estás. E aí já podes ter o nível básico, que é o white label do domínio, que é este vídeo só corre no domínio que eu indicar, e depois tens outros, tipo já encriptação, já tipo como a Netflix faz, que não podes fazer print screens nem nada, que ele fica tudo preto, o ecrã tudo preto. Isso é fixe. Portanto, a questão do vídeo também. A questão dos pagamentos também é uma área muito sensível, Exato. E que é, faturação também. assim, a faturação integrada ainda é outro problema, porque assim, nós temos um grave problema em Portugal, que é, somos extremamente burocráticos, não é? E, por exemplo, as plataformas internacionais não querem saber disso para nada. Aquela faturação sai uma folha, olha, está aqui o curso, está feito. E o contribuinte? E o bater coisa? E como é isso? Ainda, esqueça, companheiro. Isso não há para malucos, nós não queremos saber disso para nada, não é? Portanto, isso aí sim, quando vendes cursos, por exemplo, de elevado volume, normalmente os cursos mais baratos, tipo de um dígito, dois dígitos, e vendes em grande escala, aí a faturação pode ser um problema, porque se tiveres que fazer faturas manuais, isso pode ter alguns problemas. Eu, por exemplo, uso o Invoice Express e aquilo que fiz para a plataforma que eu uso, que é o Thrivecart com o LAN Plus, fiz uma integração usando uma plataforma intermédia e cada vez que é vendido o curso, é emitida a fatura pelo invoice e dispara a fatura. Portanto, eu assim estou descansado da vida, não é uma coisa que me preocupe. Portanto, e este tipo de, digamos, de produções também podem ser feitas, mas depende, claro, é sempre customizada para cada caso em particular. Portanto, a questão dos pagamentos é muito importante, porque há efetivamente empresas que só querem vender com MBWay, com coisas desse género. E mesmo o utilizador, quanto mais fácil for ele pagar, Sim, mais sim, fácil sem é dúvida. vender. Às vezes é o processo onde o pessoal para. Reduzir fricções ao máximo. Reduzir muito, muito fricções. Mas depois dentro do carrinho acho que só dava aqui um podcast só inteiro para isso. Porque assim, depois podes ter bumper, order bumper, que é por exemplo no carrinho, imagina, estás a vender um produto de um dígito. Mas porque é que não aproveitas que a pessoa está com o dedo no gatilho, não é? E diz, pá, isto é barato. E vendes ali um add-on. Eu, por exemplo, tenho isso, tenho um curso de landing pages e onde vendo o curso e depois tenho um add-on que é templates. Ou seja, tens aqui um conjunto de templates, já estão prontos, podes usar, pagas mais X. Faz um upsell, não é? Portanto, tipo em cada 10, 7 pessoas compram a order bumper. E depois tens o upsell também, que imagina, ok, agora compraste este, e se quiseres podes, reencaminha-te mal fazes o pagamento, reencaminha-te para outra página, a dizer, olha, temos aqui uma promoção incrível para ti, portanto expira quando seja esta página, que podes comprar este curso, que é este, mas em esteroides, por mais metade do preço daquilo que ele custa normalmente. Testo esse. E depois tens o downsell também, que é, não compraste, ok, mas temos aqui outra opção, ou seja, temos muita coisa que podemos otimizar do ponto de vista do checkout. Mesmo até a estratégia de afiliados, ok? Que imagina, se tiveres uma plataforma já te permite fazer uma estratégia de afiliados, os teus alunos podem também ajudar a vender e tu partilhas uma parte da receita com essas vendas, com esses alunos. Portanto, ou seja, há tanta coisa para fazer nesta área que Jesus, estava um podcast inteiro só para isto, Tiago. Estavas a teste porque eu normalmente caio nessas. Porque é que em Portugal até não acontece muito, mas quando compro cenas nos americanos, os gays sabem acrescentar valor àquilo. Tipo, eu comprei Sem o curso, dúvida. estou mesmo interessado nisto e ele me arranja, "Ih, pá, mas com isto é que era top." E depois ficas com aquela sensação, pá, devia ter comprado, devia ter comprado. E eu compro. A cena é, "Ih, pá, não queria estar tanto, mas isto aqui, Bom, se é a já que está. oportunidade única, é a tal cena da escassez." E a forma como eles vendem é tipo, eu não consigo encontrar depois isto. Portanto, eu compro agora ou então depois vou perder a oportunidade. E os gajos fazem isso muito bem.
É o fear of missing out. Aliás, tudo isto, as técnicas de persuasão, todas elas assentam em gatilhos, não é? O Robert Cialdini tem um livro que é muito famoso, portanto, que fala sobre esse tema, explora em grande profundidade a questão da persuasão e dos gatilhos mentais. E mesmo esta questão do produto gratuito, a base é o gatilho da reciprocidade. Que é, o que é que te acontece se entrares numa sala e alguém te diz bom dia? Não é? Tu tens a necessidade de dizer bom dia de volta. Até podes não gostar da pessoa, não é? Mas se a pessoa disse, pá, vou ter que dizer. É a reciprocidade. Há um protocolo social que nos está inerente, não é? Que nos é ensinado desde crianças. Se alguém dá alguma coisa, dizes obrigado. Não é? Se não disseres, és mal educado, não é? És conotado de uma forma negativa socialmente. E, portanto, o princípio da reciprocidade também tem como base isso na área da infoprodução. Que é, eu estou-te a dar agora um produto que é incrível e tu dizes, fuck, como é que este gajo me deu este de borla, não é? E tu mais à frente vais sentir necessidade de retribuir esse favor. E quando tiveres um produto que a pessoa está a vender, que está de acordo com aquilo que ela procura, aquela pessoa vai-te comprar. Porque isso também está, de uma forma inata, já foi trabalhado nessa pessoa. Isso é um instinto já primitivo, não é? Pá, está completamente inato, nós não controlamos, não é? Há questões sociais que estão tão de forma acérrima implantadas em nós, pá, que nós não conseguimos fugir disso, não é? Ninguém gosta de uma criança mal educada, não é? Ai, que giro, entrou aqui e não disse bom dia a ninguém, não é? É um Alguém beijinho. gosta, é menino, pronto, é pequenino, mas ninguém gosta daquilo, não é? Vamos dar uma lambada. Mas isso agora nestas novas gerações já começa a ser normal. É pá, infelizmente, porque pá, eu acho que eu ainda sou do tempo que tinha, obviamente, eu amava muito o meu pai, eu tinha muito respeito por ele, mas também tinha um bocado de medo. E aquele medo ajudou-me muitas vezes a tomar decisões. Exatamente. Há aquelas coisas que nós deixamos de educar os nossos filhos. Epá, o meu pai olhava para mim do outro lado da mesa, se eu estivesse a fazer asneira, olhava para mim e eu. Não precisava bater, bastava só olhar. E hoje em dia vejo os meus. O que é? Estás a olhar? Alguma vez? Eu corria logo os cantos todos da sala e digo-te, no meu caso em particular, só falo por mim. Só se perderam aquelas que caíram ao chão. Não tenho, nunca foi espancado, graças a Deus. Mas já agora há um. Isto é só piada mesmo. Agora é parte humorística do podcast. Há um padre que é o Padre Cristiano, que é um padre brasileiro. Então ele também faz muitas homilias e depois no Brasil eles gravam muito a homilia do padre. Então há uma homilia que ele faz, ela é muito divertido. Então ele diz: eu só apanhei uma vez da minha mãe. Minha mãe só me bateu uma vez. Porque meus amigos acreditem, todas as outras eram tentativas de homicídio. E eu, pois é, bons velhos tempos, cara. E o padre a falar assim, tá. Tu há bocado falaste que iniciar que é bom o Hotmart, depois já ter essa consistência, mas há outras em que pode ter também white label e por aí fora. Porque às vezes o problema é nós temos uma mensalidade e não sabemos o retorno que vamos ter da plataforma, que depois ao final do ano ele teve custos e se calhar não vendemos o suficiente. Uhum. Outro pormenor é, tu gravaste o curso e agora é preciso dar-lhe a conhecer. É preciso, Está parado, ferrar sem gasolina. eu costumo dizer, se compraste o fato, se ficares com ele em casa, ninguém o vê. Ora. Tens de sair à rua para quem te ver. E esse desafio, muitas vezes o pessoal esquece de que agora é preciso. Ou esgotam os créditos todos que têm na produção e já não têm paixão para o resto, ou não têm também conhecimento para o resto, não é? Mas é preciso, porque isto é uma jornada. Ou seja, o processo não acaba quando fazes o curso. Quando as pessoas não sabem muito bem ou querem fazer uma prova de conceito, a minha recomendação é colocarem o curso à venda no marketplace. Porque é como a Amazon. Eles têm o tráfego, eles têm os clientes. Metes lá o curso e recebes feedback. Agora, vais receber uma miséria. Recebes tipo 1 euro, 1 dólar e tal por cada venda que é feita. Imagina, o curso é vendido por 20 euros ou 50 euros, o que seja. Recebes a parte mais pequena para infoprodutor. Recebes uma porcaria. Mas podes, por exemplo, ter aquilo à venda antes de lançares no teu mercado. Podes meter aquilo no marketplace, testar. Ok, já recebi feedback, consegui perceber que isto tem tração, tipo um MVP. E depois, ok, sim senhora, isto tem pernas para andar, o pessoal deu bom feedback, eu percebi aqui coisas que calhar tenho que calibrar e fazer ajustamentos. Então, se isto funciona aqui, também funciona a seguir ao lançar. Fechas o curso de marketplace e depois lanças por tua conta. Mas aí já tens outra segurança, já será que as pessoas vão gostar? Será que isto faz sentido?
e já testas num grande oceano. Porque uma coisa é tu estás numa coisinha pequenina, não é? É pá, vou meter isto nos amigos e vou gastar aqui 5 € a promover isto, não é? Que é zero, não é? E não chega lá nenhum. E outra coisa é meteres num marketplace cheio de tubarões que vão cheirar ali a carninha e pá, isto é bom, não? Vamos lá. E portanto já tens aí um bom ponto de partida. Estás a validar, no fundo, não é? É, consegues validar. Fazes ali quase um MVP do teu produto. Estou a gostar deste podcast, eu acho que está aqui, tem muito conteúdo. Outra coisa, portanto, a nível de conteúdo, já falamos de podcasts, infoprodução, conteúdos para redes sociais. Epá, eu sou-te franco, eu detesto redes sociais, meu, infelizmente. E que me perdoem, eu sei que há muita gente que vive de redes sociais e eu tenho uma relação amor-ódio com redes sociais, porque mesmo até do ponto de vista da performance, ou seja, eu trabalho muito sobre marketing performance, portanto, ou seja, pagam para ter resultados, é um sorvedouro de recursos, as redes sociais. E muitas vezes o contributo que dá no overall é muito reduzido. E uma das coisas que muitas vezes tenho que fazer é dar indicações para reduzir a quantidade de conteúdo, de energia que se está a colocar nas redes sociais, e refocar nos canais que geram mais retorno. E isto, voltando aqui à questão da performance, e depois vamos à questão do conteúdo e da sua importância. Porque é que eu estou a dizer isto? E não sou só o que eu digo. Há um estudo de Neil Patel que ele fez há uns anos atrás, ainda é relativamente recente, é um ano. Inclusive, eu mostro isso nas aulas onde dou, que eles fizeram uma pergunta, acho que eram 100 empresas ou 200 empresas que faturam mais de 100 milhões de dólares. E perguntar-lhes onde é que eles metiam as fichas do ponto de vista dos recursos nos canais de marketing digital. Então, vias tipo que as redes sociais tinha tipo 40% do budget era para as redes sociais. E depois fizeram a pergunta ao inverso. Quais eram os canais que geravam mais retorno? Então, os canais que geravam mais retorno. Era, imagina, SEO, produção de conteúdo de blog, e tinham tipo 8% de investimento. Isto para dizer o quê? Que nós temos uma certa miopia em relação às redes sociais. E não me levem a mal, ok? Eu continuo a achar que são um veículo super importante na estratégia. Mas também temos que ter noção dos recursos que investimos a esse nível. Porque às 2 por 3 entramos num estado de ditadura, não é? Que só fazemos aquilo que as plataformas querem que a gente faça, que é os tais produzir não sei quantos vídeos, não sei o quê, e depois aquilo na prática está a contribuir 0.0 para os resultados. E portanto temos de ter isso em consideração. Mas posto isto, porque é que é importante nós produzirmos para as redes sociais? Ou seja, então ela está a dizer uma coisa que, quer dizer, em termos de performance, tem atenção, mas depois investe nas redes sociais. É porque é um excelente veículo para te dares a conhecer, não é? Para gerares envolvimento com a audiência. Só que isto é tipo a Dory naquele desenho animado do Nemo, não é? Pá, o pessoal tem memória curta nas redes sociais, não é? Portanto, ou seja, se tu produzires conteúdo e não investires em campanhas para fazer chegar aquele conteúdo às pessoas, tu vais perceber que aquilo, pá, não chega a ninguém. Então entras ali num loop que é, ok, não chega a ninguém, tenho que produzir mais conteúdo. Então vou produzir mais, vou produzir mais, vou produzir mais. E chegas ao final, estás exausto, gastaste ali montes de recursos, quer a nível de tempo, energia da pessoa também e recursos monetários, porque produzir também não é barato, não é? Requer, portanto, recursos físicos, tangíveis, e depois olhaste para os resultados e estás frustradíssimo. Portanto, a minha recomendação é ter aqui este equilíbrio, que é sim, publicar com regularidade, certo? Mas invista um bocadinho em publicidade. Porque acho que no final vai ser muito mais proveitoso do que só fazer conteúdo orgânico. Eu concordo contigo. E às vezes até mesmo a questão das redes sociais é demasiado. Too much. Eu acredito que tu deves fazer lá conteúdos que acrescentem valor, certo? E que é no fundo como tu saís à rua. Mas lembra-te sempre que tens a tua loja, que se as pessoas vê-te na rua, mas vão querer ir à tua loja depois. E essa tua loja vai ser o website, vai ser o blog, vai ser o canal de YouTube ou a plataforma dos cursos. Porque se for visto na rua, como é que eu depois vou comprar alguma coisa? Às vezes a malta esquece de ter uma bio organizadinha com os shorts, com os links que se direcionam mesmo para a venda, e acho que isso faz toda a diferença depois no resultado final. E a própria forma como se faz conteúdos. Eu gosto muito da autenticidade, não é? E há pouco tempo gravei um vídeo, às vezes vou para as redes sociais, deitar cá para fora a minha revolta. E há pouco tempo gravei um vídeo sobre o pessoal copia agora tudo, uns dos outros. Tu vês um vídeo replicado N de vezes. E às vezes é tão simples só acrescentar alguma coisa, a tua autenticidade, o teu pormenor, ou dar uma dica
te faz logo um vídeo diferente. Ok, tens na mesma o entretenimento, ok, eu fui buscar aquela inspiração, mas adaptei a minha linguagem, a minha comunicação e acrescentei valor. É top. Só que começa a haver aqui uma preguiça, como nós falávamos dos dias antes de começarmos, que é, temos aqui um guião, vamos seguir o guião. É a cena das fórmulas, não é? Ou seja, inovar requer tempo, requer esforço, requer muita tentativa e erro, não é? Ehm, o Thomas Edison, não é? Dizia que não, eu só descobri foi 1000 formas diferentes de não fazer a lâmpada, não é? Mas foi preciso muito esforço, muitos anos, muita dedicação até chegar à fórmula correta para conseguir uma tecnologia que desrompeu o mundo, não é? E, por exemplo, se calhar estás a falar até do registro humorístico de muitos, de vez uma coisa, por exemplo, nos Estados Unidos e depois vês criadores de conteúdo em Portugal a replicarem aquilo exatamente, texto por texto, e fazem a mesma coisa, mas em português. Isso é porquê? É porque, ok, eu acho que aqui o racional é, se isto teve resultados lá, eu vou replicar aqui e está feito, não é? Mas depois lá está, é preciso se calhar pá, fazer algo novo, não é? Dar aquele twistzinho português, se calhar ali, epá, dar ali uma laracha mais portuguesa, que acho que faz mais sentido, não é? Só que, novamente, entras na ditadura dos algoritmos, não é? Não, não, Tiago, não quero saber, é velocidade. Eu quero velocidade e compromisso. Epá, arranja logo o que tu quiseres, tens de publicar 5 vídeos na semana. Bem, nós vamos publicar um vídeo por dia, não é? Se for uma coisa original, epá, estás tramado, meu. Que ali existe uma preparação, muito esforço, muita energia. Mas precisas mesmo publicar 5 vídeos por semana. É algo que eu até estou curioso. Aquele vídeo que eu te falei há bocado, todos os dias tem comentários. E o vídeo já foi lançado há uns meses. Há um outro do Fernando Rocha que ele teve cá, que também está a ser todos os dias partilhas e comentários. Um vídeo só. E eu na partícula pouca coisa partilho até. É contraproducente, mas A pergunta que eu te faço é: nos primeiros minutos que lançaste o vídeo, tiveste interação, sim ou não? num deles não, no outro tive. Porque no que não teve, não sei explicar a razão. No que teve, existem estudos que indicam que tu tens o lifespan da- dos posts que varia de rede para rede, não é? O que é o lifespan? É o período de tempo onde aquele post atinge o seu máximo potencial. E um dos indicadores que os algoritmos usam para perceber se vão dar mais alcance ou não àquele conteúdo é o nível de interação que ele tem nos primeiros momentos quando é publicado. Ou seja, quando publicas algo, e por exemplo, imagina, no primeiro quarto de hora começa a ter comentários, likes, reações, partilhas, o algoritmo sinaliza aquilo como alto. E este conteúdo vai para o nível 2 porque as pessoas estão a gostar. Portanto, vamos ver se ao aumentarmos o alcance dele, se vão continuar a gostar ou não. Portanto, isso é muito importante. Aliás, existe N pessoal, e vocês se quiserem podem procurar lá em casa, que faz muito isso, que é republicam o mesmo vídeo, várias formas, vários dias, em vários momentos, muitas vezes com pequenas variações, e às vezes a diferença entre teres, imagina, 1 milhão de visualizações e teres 100 mil. Uma coisa, e o conteúdo é o mesmo. É exatamente o mesmo. O dia, a hora, o gancho, de que forma é que o gancho pegou ou não pegou. Então são pequenas coisas que às vezes fazem toda a diferença. E na verdade eu acho que se- eu desconfio que são pouquíssimas as pessoas no mundo que sabem efetivamente o que é que funciona e o que é que não funciona. Porque acho os meros mortais, como todos nós, os outros 99%, pá, desconfiamos, mas não sabemos. Ninguém sabe ao certo o que é que funciona e o que é que não funciona. Pá, lamento dizer, eu trabalho na área de marketing, mas se me disserem ao contrário, pá, ótimo, fico muito contente, estou disposto para aprender, mas Às vezes é só, ok, eu acho que isto funciona. E vou dizer com toda a certeza que funciona. E o pessoal vai atrás. pá, tu não podes vender vídeos virais, não é? Vais vender um vídeo viral, garantes? Ok, então mete aí o teu dinheiro, se faz favor. Mete aí 50 mil euros que este vídeo vai ser viral. Aí está bem, eu acredito. E a malta que diz, vou-te ensinar a fazer um vídeo viral. E vais a ver as É sem visualizações. visualizações. Qual é a tua? Se calhar não funcionou, companheiro. Se calhar, eu não sei, digo eu, suspeito, não é? Ele lá está. Ele Mas pouco lá. eu faço, olha pouco eu digo. Ele experimentou. Agora vamos ver se. Mas é realmente curioso. E essa que eu te disse que no início não teve alcance. Meu Deus, sou que estranho. Uai, porquê? E depois de repente, pam, e ainda foi abaixo aquela crença de que estavas agora a dizer, não é? Tem que começar e tem que começar a ter impacto.
Estas cenas que eu às vezes não entendo, das redes sociais e Na prática algoritmos e ninguém coisas. entende, Tiago. Ou seja, é como eu digo, se alguém souber a forma, tipo o MrBeast, por exemplo, que percebeu como é que o algoritmo funcionava do YouTube, mas nós temos que ter a consciência de que o algoritmo está em permanente mudança. Ou seja, o que hoje é, amanhã deixa de ser. O que ele fez muito bem foi passar um ano, ele diz mesmo isso, ele e os amigos dele na altura quando começaram, passaram um ano a estudar o que é que fazia sentido. Analisaram milhares de vídeos, porque é que este vídeo teve sucesso e porque é que o outro não teve. E analisaram, pá, este tem uma thumbnail diferente. Eu não sei o que é, a thumbnail deste existe. Pá, este no segundo usou este gancho, aquele não usou. Portanto, ou seja, ele por tentativa e erro e aferir, por aferição, começou a perceber, ok, dá aqui uma certa, existe aqui uma certa fórmula, digamos assim, não é? Há uma estrutura de sucesso nos vídeos. Mas é claro que hoje as coisas são assim, amanhã mudam. Eu, por exemplo, eu numa das empresas onde trabalhei, nós tínhamos na altura, isto na altura que o Google lançou o Core Vitals, portanto, que foi um algoritmo que mudou a forma de posicionamento em termos de SEO, em, posicionamento orgânico, portanto, das páginas na web. E na altura tinha sido o Core Vitals e eu não estava a perceber porque estávamos a perder 30% de tráfego. E estamos a falar no site, tinha, imagina, tinha 23 milhões de impressões, que era muito significativo, Por dia, por mês? por mês, por mês. Ou seja, tinha mesmo muita impressão. Eu sei, pá, é, perder 30% de tráfego assim, de dia para a noite, eu não estou a perceber porquê, não se mudou nada, portanto continua tudo bem, o que é que está a acontecer? As impressões a baixarem, a taxa de cliques até era mais ou menos a mesma, mas as impressões tinham baixado muito. Então lá andamos, lá andamos, lá andamos, falamos também com os colegas na área e percebemos que tinha sido uma atualização do Core Vitals que a Google lançou, em que privilegiavam a velocidade de carregamento. Então chegamos ao ponto de otimizar o site para sub 1, ou seja, carregar em menos de um segundo, e de um mês para o outro tivemos um crescimento de 30%. Ou seja, recuperamos e passado 2 meses ainda conseguimos superar mais um bocadinho o tráfego que até já tínhamos em comparação com o período amálogo. Isto para dizer que, pá, estas coisas estão-se permanentemente a mudar, meu. E tu dizes, estava tudo bem. Pá, era carregar, imagina, passado um segundo e meio ou de 1.7 para um segundo. Fez uma diferença gigante. Mas para isso tivemos um programador à volta daquilo, e era um programador super experiente, uma semana. Sim. Ou seja, É uma forma também de eles destacarem, lá está, os melhores, os que têm mais recursos, porque eles vão dar prioridade àqueles que também mantenham o utilizador na experiência, não sem dúvida. O que eles querem é. A Google vai muita relevância, não é? Mas também está com. Neste momento está com um sério desafio, um evento de extinção, neste momento, por causa da questão dos LLMs, da inteligência artificial. Porque hoje em dia, e nota-se isso já, alguns nichos perderam muito tráfego. Não foi para nenhum. Ou seja, o volume, o inventário que existe baixou consideravelmente, porque as pessoas hoje em dia estão a procurar soluções nos LLMs, tipo o ChatGPT da vida, ou Gemini, o Cloud e outros que tais. Porque é muito mais confortável. Dizes, olha, eu tenho esta dúvida, responde. E ele responde do que tu perguntas ao Google, tenho esta dúvida. E o Google vai-te dizer, ah, tens aqui 20 sites para tu ver. mas eles têm, no fundo, um monopólio disso, que eles têm YouTube e têm o SEO todo deles, eles conseguem logo monopolizar isso. O Império Romano também era o maior império do mundo até cair, não é? Se alguém dissesse na altura que o Império Romano ia cair, vocês são malucos, não é? É impossível, não é? Ou o Império, o Império Pérsia, por exemplo. Quer dizer, as coisas não são. A única constante na vida é a mudança, não é? E, e no digital muda demasiado rápido. Pá, eu estou nesta área, sei lá, há 12, 13 anos e parece vida de cão, mas tu tens de contar cada ano são 7. Porque as coisas mudam tanto, não é? Pá, de um momento para o outro. Eu lembro de estar a fazer cursos, a gravar cursos, imagina. Estava a fazer o curso todo de Facebook, anúncios, e tipo na semana a seguir, epá, esta merda mudou outra vez, desculpa, eu disse aqui um palavrão. Esta porcaria, este cocó, mudou outra vez, não é? Tu dizes, caramba, pá, vou ter que regravar agora esta porcaria toda. Pá, e assim, são coisas que mudam do dia para a noite. Há uma coisa que eu noto, e essa noto cada vez mais, isto também do ponto de vista dos anúncios, que é as plataformas estão a empurrar cada vez mais para que seja dummy proof, que é qualquer pessoa seja capaz de fazer anúncios. Eu, quando comecei a fazer anúncios há muitos anos atrás, portanto, nós víamos quase hipersegmentação, pá, fazíamos cruzamentos, super nichos e não sei que coisas muito pequenas, tinham um resultado incrível. Hoje em dia é exatamente o inverso, que é quase que não fazes segmentação nenhuma, só geográfica, e deixas que seja o algoritmo a decidir a quem é que vai mostrar. E se não o fizeres,
o Facebook, neste caso, o Meta, vai-te penalizar em termos de resultados. O algoritmo afinou de tal forma que opa, ele já sabe quem é o público, não é? Estamos todos marcados. Nós não conseguimos processar informação de maneira alguma à escala que os algoritmos processam. E agora com a inteligência artificial, e aliás está provado isso também, que existem picos evolucionários na nossa sociedade que têm a ver com a capacidade computacional, basicamente a capacidade de processar cálculo e informação. Aliás, basta pensarmos, não é, nos 486, no Commodore, no Spectrum, que se pensamos, damos assim um passinho atrás, não é? Dizer, "Epá, anos 80, 90, não passou assim tanto tempo, não é?" E tu hoje tens um iPhone que tem uma capacidade de processamento infinitamente maior do que esses computadores e passaram apenas algumas décadas, não é? Portanto, daqui por 20, 30 anos, nós estamos completamente tramados. E com a evolução da AI, o problema do AI é que tu geraste uma solução que resolve problemas. Até agora éramos nós que resolvíamos, não é? Pá, preciso de um áudio melhor. Então aí um engenheiro e pá, vou desenhar um microfone específico para podcast. Mas resolvia aquele problema, não é? Agora criaste uma solução que resolve os problemas todos. Que é, aprenda a solucionar e a partir de agora é contigo. Faça o trabalho. E é por isso que as ligações neurais dos algoritmos que são usados da inteligência artificial, ninguém percebe muito bem como é que ele funciona. Porque só ensinaram a máquina a aprender. Estamos aí por uma vida assim de mais stress e ansiedade. Às vezes assusta-me isto. Eu até diria que, olha, há uma coisa que eu te digo, que acho que vamos divagar agora aqui um bocadinho, ok? Que é a ausência da espiritualidade, acho que tem provocado um vazio. O Deus dinheiro tem provocado um vazio enorme nas pessoas, não é? Nos miúdos também. E não é à toa também que vemos cada vez mais, infelizmente, uma procura muito grande de jovens na Igreja Católica e imagino também que noutros também, porque de facto esta era comparativa de pá, mas o gajo está no Instagram a mostrar o carrão, o gajo está a super sucesso e aquilo a mexer contigo, não é? Criar-te aquele eu não sou suficiente, eu não sou bom que chegue, isto não é suficiente. A ausência de valores que são basilares, não é? Eu acho que isso provocou um vazio muito, muito grande. E associado isto à questão da inteligência artificial, se pensares daqui por. Eh, aliás, existem alguns cientistas que dizem que em 2030 95% das profissões, ou 99% vão desaparecer. Que pode parecer assim um esticão muito grande, é pá, calma, 2030. Mas agora pensa assim: se os robôs começarem a ser amplamente produzidos em escala e com a capacidade evolutiva que eles têm, porque um aprende, afasta para a rede e todos aprendem, não é? Todos partilham a informação. Quantas fábricas é que tens aqui em Famalicão? Temos muitas. Muitas, É milhares. dos maiores exportadores. Não é? E agora diz-me assim: uma empresa que exporte, que tem 100 colaboradores, que trabalham 8 horas por dia, não é? Que custam pá, 30, 40 mil euros cada um, no global, não é? E tu pensas assim: pá, eu posso comprar um robô por 20 mil euros, one time shot, só 20 mil euros está feito. O resto trabalha 10 horas seguidas, carrega durante 8, nunca está doente, 365 dias por ano, E não tem sindicato. não tem sindicato, não se queixa. E percebes a dinâmica? Ou seja, a partir desse momento é game over. Portanto, estamos tramados. Mas hoje estamos a caminhar para aí porque também as pessoas já não querem esse tipo de empregos. E acho que faz sentido. São demasiado repetitivos e, e acho que isso pode ser substituído por uma inteligência. A falta de. Eu sinto isso e hoje muito a malta a queixar-se que não tem funcionários. O pessoal não quer trabalhar nesse tipo de coisas. Então a gente vai ser obrigado a adaptar-se. Culpa também um bocadinho aliás, eu tenho uma ideia sobre isso, não é? Posso não estar correto, admito que sim, mas tenho uma ideia sobre isso. Que é, repara, na altura os nossos pais, não é? Que vinham de trabalhos fabris, operários, não é? Que era basicamente o que havia, a educação e a formação estavam disponível apenas a alguns seletos, não é? Algumas famílias tinham os miúdos nas escolas que depois facilmente arranjavam emprego, eram licenciados, era o doutor, era o engenheiro, e portanto facilmente conseguiam garantir boas condições de vida para eles e para a família deles. E não estamos a falar em muitas gerações, Tiago. Repara, já são os nossos pais, nós, nossos filhos. Não é assim uma distância tão grande, certo?
Portanto, quem tinha essa formação estava bem na vida. Então, a nossa geração cresceu com o conceito de vai para a faculdade, tens que estudar, tens de tirar um curso, para seres bem remunerado. De repente aparecem cursos de tudo em um par de botas, não acrescentam valor nenhum. Enfim, muita gente que sai da faculdade, mas no fundo não está preparada, não consegue chegar a uma empresa e acrescentar valor, e no fundo começam um percurso deles nesta fase. E depois, há quase um denegrir das profissões mais de nível operacional. Eletricista, o trolha, que agora é técnico de construção civil, não é? Epá, se vocês têm dúvidas, se um eletricista, um trolha ganha bem, contratem um. Contratem. Um dia de trabalho. Vejam quanto é que vocês não vão pagar. Portanto, são pessoas que têm muito mais qualidade de vida. Eu acho que aqui tem muito a ver também com o sentimento de concretização. Que é, repara, alguém que trabalha em construção, alguém que seja eletricista, ele consegue ver a tangibilidade da realização do trabalho dele, não é? Tens um problema que é, não tenho luz. Ok, eu vou lá, monto um quadro elétrico, faço a instalação toda, no final do dia tens eletricidade. Há uma concretização, ou seja, eu consigo realizar o meu propósito, é tangível, e eu consigo ver. Pá, alguém que faz trabalho administrativo repetitivo, não é? Como há pouco dizias, qual é a tangibilidade do trabalho dele? Olha, hoje fiz mais não sei quantos relatórios. É O trabalho chato. chato, percebes? Ou seja, que não realiza, não preenche. E aquilo que eu sinto é que houve quase um denegrir dessas profissões, erradamente, e hoje em dia ninguém quer ir para lá porque te foi-lhes vendido o conceito de vida fácil. Que é não, pá, tu vais para doutor, vais para engenheiro, vais ter a vida fácil. Companheiro, não é verdade. A tua vida vai ser bem mais complicada. Porque a malta, esta malta de trabalha a eletricidade, o carpinteiro, fazem aquele trabalho, é verdade. Chegam a casa com a camisola suada, sem sombra de dúvida, mas com a alma limpa. Pá, acabou-se a chatice, meu. Ninguém vai estar a pensar em montar quadros às 10 da manhã estressado porque amanhã às 8 vai voltar ao trabalho. Isso não acontece. Continuas a incentivar-me a ir para eletricista. Pá, eu acho que sim. Olha, aliás, eu aos meus filhos, eu sou licenciado e fiz um mestrado também. E hoje em dia temos essa discussão em casa, porque os mais velhos estão a chegar aos 15 anos, então começa-se a ter aquelas conversas: o que é que vais fazer, o que é que não vais fazer. À exceção de algumas profissões que efetivamente implicam uma formação superior, se queres ser enfermeiro, tens que ser licenciado em enfermagem. Se queres ser professor, tens de ter uma licenciatura na área da educação. Portanto, não há como exerceres aquela profissão sem esse nível de formação. À exceção dessas áreas, aquilo que eu digo aos meus filhos, e uns podem concordar, podem não concordar, eu próprio não sei se estou certo ou estou errado, mas é o feeling que eu tenho. Pai, prefiro que vocês vão para o mercado de trabalho e experimentem profissões. Eu assim, pá, não vamos outra vez a eletricista. Pai, eu acho a piada a cena de eletricista. Ok, vais experimentar. Não te preocupes com o trabalho, não te preocupes quanto é que vais ganhar. Pá, faz um ano. Eu prefiro estar a subsidiar-te, digamos assim, esse período de trabalho onde tu vais ganhar experiência, vais perceber se gostas, ok? E depois, mais tarde, precisares de formação. Siga, vamos a isso. Mas experimenta primeiro, porque o mundo está ao teu dispor. Portanto, ganha experiência de trabalho. E no meio disso tudo, agora repara, imagina vais contratar alguém, olha, para o teu estúdio, por exemplo, e tens um miúdo que tem 23 anos e que já fez um documentário, foi para o Brasil, mas não tem formação superior, pá, mas fez fotoreportagem, fez casamentos, fez fotografia, fez uma série de coisas. E tens um miúdo que sai da faculdade com 23 anos, mas tem a licenciatura. As condições são as mesmas. Qual é que tu vais querer empregar? Porque vai ter que acrescentar valor, não é? E mais, muito daquilo que são as soft skills, aliás, o Zé Carlos Pereira, um abraço para ele se um dia vis este, este podcast, é o maior, opá, é um gajo incrível. Um grande abraço. Ele fala que não são soft skills, são power skills. E de facto aquilo não mexeu comigo. Disse, pá, este gajo deu-lhe aqui um twist e de facto faz todo sentido, são power skills. Já vem calibrado. Porque aquela pessoa já teve situações desagradáveis, já lidou com frustração antes, já teve situações que calhar está sozinho no meio de um evento e dizer, pá, desenrasca-te, não. Dá a volta, não é? Faz acontecer. Passou por essa experiência, portanto, quando está a trabalhar contigo, ele não teve licenciatura, certo, está tudo bem. E se calhar pode fazer a licenciatura mais tarde. Mas traz-te um capital de conhecimento e de experiência que te vai acrescentar valor ao negócio. E a maior parte das pessoas não consegue entender isto, que é, se tu tivesses alguém que está a competir pela mesma vaga, um que tem experiência, mas não tem formação superior, e outro tem formação superior, mas não tem experiência, muito provavelmente o empregador vai escolher aquele que tem experiência. Porque ele sabe que ele vai produzir muito mais do que o outro. Certo. E eu acho que é mesmo
a questão da atitude, meu. Sem dúvida, A atitude completamente. faz toda a diferença. Depois tens curiosidade e motivado para aquilo. Sem dúvida. Eu começo a achar que é preferível contratar alguém que tenha vontade de aprender e que esteja motivado para, para isso, do que ir buscar alguém com experiência. Porque depois já vem com outros hábitos e por aí fora, e outro tipo de exigências. Eu tenho essa necessidade atualmente e estou com algum desafio para. Tu e todos, não há hipótese. A questão da contratação é um problema. E depois também acho que a questão dos valores houve aqui um shift, não é? Novamente, na altura dos meus pais, portanto, eu só me consigo recordar, na altura dos meus pais, os meus avós eram um esticão grande, mas as pessoas viam muito para o trabalho. Era casa, trabalho, trabalho, casa. E tinha pá, levavam um trabalho muito a sério, especialmente aqui na Zona Norte. É a ideia que eu tenho. Se calhar no Sul, na Zona Sul, já começavam a ver o trabalho de uma forma diferente, mas aqui no Norte era uma coisa muito séria, né? O trabalho não era brincadeira e era para ser levado muito a sério. Havia uma questão quase de honra ligada ao trabalho, não é? Faltar, opá, era uma coisa só, se cortasse um braço, não era tipo, não me apetece ir trabalhar, não vou. Não é? Era uma desonra quase, não é? Baixa médica era coisa que Sim, acontecia era pouco. raríssimo, tinha que ser mesmo uma coisa séria, não é? Para estar de baixa médica. E portanto, hoje em dia também há um shift na forma que as pessoas, especialmente os mais jovens, veem o trabalho. Muitos deles porque têm uma estrutura familiar que os apoia, ou seja, têm casa onde viver, e quando vão para o trabalho, a visão é: eu não quero muita responsabilidade, é uma forma de eu ter o meu rendimento e fazer as minhas viagens e ter aquilo que eu quero. Portanto, já nem há muito aquele conceito, inclusive, de pá, eu quero trabalhar porque quero ter a minha casa, quero ter a minha independência, quero ter a minha família. Os bens materiais entraram muito para segundo plano, é a sensação que eu tenho. Posso estar enganado, e lá está. Eu interpreto o mundo da forma como eu o vejo, não quer dizer que seja correto. Mas sinto que uma grande parte dos mais jovens, hoje em dia, o drive deles não é constituir família, não é ser independentes, é experiências. E trabalho, pá, como? Trabalhar depois das 5 horas ou das 6? Pá, não, tenho o paddle, tenho os meus amigos, tenho que ir sair, tenho que ir ao restaurante. Olha, aliás, uma nota, eu há dias fui jantar com a Raquel, acho que até foi no nosso aniversário de casamento. E então, cheguei ao restaurante, pá, fomos, pronto, nosso aniversário, mas um restaurante assim, porreirinho, pronto, porreiraço, pá, média 40 paus por cabeça, pronto, já não é um restaurante, digamos, onde vamos todos os dias, nem coisa que eu pareça. Mas pronto, ok, tudo bem, é um restaurante mais ou menos porreirinho. Pá, de repente olho para o meu lado, só vê miúdos de 20 e poucos anos. E comecei a pensar assim, espera lá, eu com 20 e poucos anos, e eu e a Raquel, para já com 23 estava casado, isso hoje em dia já é uma coisa. Com 23 anos casamos, engravidaste? Já me perguntaram isso montes de vezes. Não, não, nós namorávamos há 6 anos, portanto, casei com 23. Portanto, ainda namoramos muito tempo antes disso, para nos conhecermos bem. Hum, mas, conclusão, olhei para lá, para o restaurante, pá, só malta nova, meu. Eu alguma vez, na minha geração, com o pessoal da minha idade, íamos gastar, por exemplo, 100 € num jantar entre o casal, só porque sim, tipo, não dava. Era impossível, o dinheiro não esticava para isso e nós tínhamos outras prioridades. Eu acho que hoje em dia é muito a cena do instagramável, não é? Queria ter aquela experiência fixe e que depois nem usufruem. Quantidade de vezes que eu estou num restaurante e vejo um casal de namorados e o rapaz, pronto, acontece ser mais vezes o rapaz a fazer isto, não é? Está a tirar 50 fotografias à namorada, agora sim, agora o barato. Pá, vocês nem estão a usufruir do momento, meu. Isto é o momento a dois, é para vocês. Eu acho que aquilo é mais uma rede antissocial do que social. Completamente. É só para mostrarem, não é? É uma cortina de fumo, muitas vezes não passa disso. Estou curioso de falar nisso, que esta nova geração está mais nessa onda. E eu sinto às vezes uma certa inveja, meu, porque às vezes fico eu a trabalhar até às tantas, quando essa malta está aí a usufruir da vida. É E, verdade. está a trabalhar ao fim de semana. Não quero. Quero isso, cara. E fui educado também de outra forma, né? Agora esta geração já é diferente. Há um ditado árabe que descreve isto muito bem, não é? Que é: tempos duros fazem homens bons, homens bons fazem tempos fáceis fazem homens moles, homens fracos, e homens fracos fazem tempos duros. Portanto, é um ciclo, não é? E se tu pensares, eu vejo isso por mim, ou seja, por mim,
Pá, eu não tenho razão, desculpem, eu não tenho razão no que estou a dizer, só estou a dar a minha percepção do mundo, ok? E daquilo que é a minha realidade, aquilo que eu experienciei neste corpo. Mas efetivamente, pá, eu na minha juventude, os meus pais eram uma família média baixa, pá, não havia muito dinheiro, a minha mãe estava em casa, o meu pai trabalhava e, pá, sentíamos falta de algumas coisas. Felizmente comida nunca faltou, mas criou aquela ambição, sabes, de pá, gostava de ter um computador. Olha, não há, vai trabalhar, desenrasca-te, trabalha para isso. E pá, mãe, gostava de. Eu lembro, olha, isto pode parecer ridículo, mas eu comecei a fazer ginásio. Eu lembro de pedir à minha mãe para usar as prendas que ia recebendo ao longo de não sei quantos anos para pagar o ginásio. Oh, mãe, eu queria o ginásio que eu passo gordinho, não me sinto bem, gostava. Posso usar o dinheiro que eu tenho aqui das poupanças? E ela, pronto, podes. Ou seja, as coisas aconteciam. O meu primeiro trabalho foi com 16 anos e foi limpar casas de banho. E aquilo para mim foi, pá, não, eu posso fazer qualquer coisa, não tenho meu trabalho. Eu seja eletricista, é para ir patrulha, vou patrulha, vamos embora, não tem problema nenhum. Portanto, o que eu quero dizer é que aquele drive, aquela fome, sabes, está a desaparecer. E isso é uma coisa que me preocupa muito, a mim enquanto pai, e não sei se vou fazer um bom papel em relação a isso, porque o nível de conforto que nós hoje vivemos é quase um afastamento para a criação dessa fome, sabes, dessa vontade de querer, de ir mais longe, de fazer por isso, de fazer acontecer. Isso hoje em dia, defesas miúdos têm tudo, não é? Pá, 18 anos, comida, comida na mesa, roupa lavada, tem em casa. Mas aí lá está, depois não dás valor às coisas, porque também não tiveste esforço para as obter. E isso E cria aí vazio. é aí que faz toda a diferença. E eu durante muitos anos, tipo, pelo que me estavas a escrever, a minha também foi idêntica. Eu, em miúdo, fui trabalhar para um supermercadozinho para ganhar uns troquinhos. Mas já dava para eu ir comer uma francinha com os meus amigos ao fim de semana e jogar um snookerzinho, que eu adorava aquilo. 500 escudos durava, meu. Fô. Exatamente. Era Quando brutal. um gajo vê uma nota de 500 escudos, ih, pá, isto Era dá. brutal. Agora não dá para chiclas. Vai render para caraças, agora está quieto. E eu, pá, o pai não. Era esta cena, é mais dureza. Era duro, era. E eu reclamava. Hoje em dia, valorizo esta educação. Para mim, o tio meter o que tenho hoje, não é? E não olhar para as coisas como pá, não consigo. Se calhar consigo. Ou me esforçar mais um bocadinho e consigo dar a volta à coisa. E o que eu acho que vai acontecer no futuro é que quando houver um problema, o pessoal não vai conseguir resolvê-lo. Ou vai pedir inteligência artificial ou vai ter que ir às gerações mais antigas para resolver. Pá, acho que é um flagelo, sabes, Tiago? Porque, tu vês isso, a forma como as gerações mais novas lidam com a frustração. Têm muita dificuldade em lidar com a frustração. Seja no trabalho, seja nas relações também. E tu vês que isso, inclusive nas relações, sejam amorosas, de amizade, rompem muito fácil porque há a primeira frustração, pá, não estou para te aturar, chão, vai embora. E, ou seja, é tudo muito imediato, tudo para ontem, e depois quando têm as coisas, nada preenche aquele vazio. E era por isso que há pouco te falava na questão da espiritualidade, que eu acho que de alguma forma começou a desaparecer um bocadinho da sociedade, embora temos boas razões para confiar no futuro, que há pessoas, as camadas mais jovens, estão a voltar outra vez para a questão da religião e da espiritualidade. Eu até falei primeiro em espiritualidade, porque a religião é uma escolha, mas acho que a espiritualidade está presente em tudo na vida, não é? Mas esta questão do Deus dinheiro, não é? O dinheiro é muito bom, portanto, eu sou todo a favor do dinheiro, quanto mais melhor. Desde que não seja para mantê-lo só comigo, não é? Para não ser aquela coisa de. Aliás, inclusive a Bíblia fala disso, não é? Que Jesus nunca condenou o ter dinheiro. Nunca foi esse nem na Bíblia, não existe lá nenhum em que se condena a ter dinheiro. Pelo contrário, é muito bom, é sinal que as pessoas têm recursos para evoluírem e para fazer o bem. Agora, o assambarcar, o guardar o dinheiro só para si, sim, é que é considerado quase como um pecado, não é? Porque, quer dizer, se tens muito dinheiro, não o usas, para que é que ele serve, não é? Não tem valor nenhum a não ser a tua percepção de usurpar, privar os outros daquele dinheiro. Porque de resto, o dinheiro tem uma função, não é? Imagina que há um apocalipse, não é? E tens 1 milhão de euros em notas em casa. Pá, aquilo é bom para meter na lareira, não é? Porque se não tem valor, que é papel só. Não serve para mais nada, não é? E isto para dizer que acredito que de alguma forma este mundo confortável onde nós vivemos, a materialidade criou um vazio muito grande. Ou seja, as pessoas têm, mas não preenchem.
e o afastamento da questão da espiritualidade, percebes que isto é uma viagem, que estás não é o destino, não é? Eu trabalhei tanto para ter este microfone e agora que tenho não quero fazer nada com ele, porque não é o destino, é a viagem, não é? É usufruir da passagem do tempo, é perceberes que eu sou feliz a caminhar independentemente por onde quer que eu vá. E isto tem que ser trabalhado. E acho que os miúdos hoje em dia estão tão. E eu preocupo-me genuinamente como pai. Estão tão orientados para uma vida materialista, uma vida que de comparação com aquilo que os outros têm. E o conceito de sucesso deixou de ser, pá, olha, aquele gajo, um gajo porreiro, tem uma família, está feliz da vida, está tudo bem. E passou a ser, opá, olha aquele youtuber que anda a vender jogos do azar, não é? A desgraçar a vida dos outros, mas tem um Ferrari. Aquilo é sucesso. Pá, eu assusta-me. É isso que é sucesso para vocês? Que é que não está bem? Em que é que eu estou a falhar aqui no meio, não é? É isso que está a acontecer. Pá. Mas ainda há pouco tempo deparei-me comigo também a sentir essa cena de pá, falta-me qualquer coisa, falta-me qualquer coisa. E pá, o crescimento que nós tivemos cá, o estúdio, o material e tudo, eu estava-me a comparar já a outro nível. E disse, pá, eu queria ser assim, queria ser assim. E vem um colega meu e diz: "Tu já reparaste onde é que tu começaste e o que é que tens agora? Tu não estás a valorizar isso. Eu, por exemplo, gostava de estar no teu lugar e tu estás a sentir que te falta qualquer cena." E caiu uma ficha, meu. Que às vezes um gajo não para dizer, pá, olha o caminho que fizeste até aqui. Usufrui agora. Não andes sempre em esforço. Tipo, o gajo nunca está satisfeito. Agora tens 2 microfones, mas depois vais precisar de mais outros. Depois, se um mudou novo, tens de comprar outro modelo. Às vezes não acrescenta quase nada. E andas sempre neste esforço e não paras e, ok, vamos usufruir daquilo que já temos. É isso, mano. Isso é uma viagem. É mesmo essa cena. Que é aquilo, o gajo atinge um objetivo e já não está satisfeito, já vai para outro. É, e há buracos, e eu também já passei por essa experiência, pessoalmente, e há buracos que são, parecem quase impossíveis de preencher. E acho que até a saúde mental masculina, diria, acho que os homens sofrem muito disso, não é? Que chega um ponto em que parece que há ali uma coisa, um buraco negro que por muitas coisas que a gente tira para lá, aquela merda não enche. Está sempre a esvaziar, 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 a tomar conta de nós. E, pá, e eu, por mim falo, só consegui mudar isso quando realmente, pá, me rendi a Deus, sinceramente. E foi isso que fez toda a mudança na minha vida. E consegui realmente perceber que é o caminho. E que Deus tem um caminho para mim. E que Ele quer que eu seja feliz. E isso fez toda a diferença, meu. E tenho pena, desculpa. Desculpa, desculpa. Sabe, não sei se sabes, eu faço um podcast também com o Padre Manuel Ribeiro, que é o E Se Falássemos de Fé. E, e é curioso que é ligar esta espiritualidade, trazer novamente as pessoas para a igreja, que acho que nós esquecemos de onde é que viemos e quem cá esteve também já a passar para tudo isto ser possível. E às vezes só nos lembramos dele quando estamos mesmo enrascados. Sem dúvida. E é aí que pedimos ajuda. E ele conseguiu-me, e eu afastei-me um pouco também da religião, pelo exemplo que os padres iam dando, e ele agora voltou-me a trazer e a despertar esta espiritualidade. Eu acho que Deus é muito mais do que isso. E de facto, eu tenho realmente pena de quem não teve a oportunidade de sentir aquilo que eu já senti, francamente. Pelo mau e pelo bom. Porque efetivamente há um lutador também, o Ilia Topuria, que disse uma coisa muito interessante que é: se Deus destrói os teus planos, é para que os teus planos não te destruam a ti, não é? E, e acho que de facto quem nunca passou por isso não consegue entender a dimensão que Deus te dá. Eh, chamem Deus, chamem o que quiserem, pá, para mim está tudo certo. Eu tenho a minha fé, tenho a minha crença e está tudo bem com isso. Mas de facto as coisas mudam muito e mudaram muito para mim. Eu senti isso também na minha família, que essa abundância de fé mudou também a minha família, pá, e é incrível, meu. E só espero mesmo, eu gostava mesmo, que as pessoas pudessem sentir aquilo que eu já senti.
porque realmente, pá, há um antes e há depois. Acho que vamos gravar outro podcast. Está É fácil. curioso que a gente começou a falar sobre produção de Podcast. conteúdo e já vamos a falar sobre Deus. E é isto, mano. Está presente em tudo. Não é? Tá? É curioso. E eu acredito que há um arquiteto e um designer para tudo. E este mundo teve que ser criado por Epá, é impossível. Não? alguém que É impossível. e energia e tudo. Eu acho que está tudo. Há tanta coisa para dar errado, como é que é possível, não é? Que as coisas aconteçam na ordem que acontecem e da forma como acontecem. E claro, há sofrimento, mas o sofrimento é, quer queiramos ou não, é necessário, não é? O Zé Miguel, que já esteve cá também como convidado, ele falava que a espiritualidade tem aqui uma parte que é dualidade. Ok. E a vida é isto. Tu, para teres uma coisa, também tens de ter a outra. Não podes ter o bom sem ter o mau. Como é que tu vais ter, como é que tu vais perceber o que é bom, o que é mau se não tiveres esta dualidade? Sem dúvida. E às vezes nós não aceitamos, queremos que seja tudo bom. E a questão é que acontecem-nos coisas que naquele momento parece mesmo, pá, porque é que isto me foi acontecer? Mas mais tarde há sempre uma explicação. Ou até foi melhor acontecer aquilo que acontecer uma cena bem Sem pior. dúvida. E a dor é formadora, não é? É aquela coisa do forge by fire, não é? O fogo forma, não é? E, e se tu pensares, não é? É impossível tu amares alguém sem sofreres. Não é? Eu sei que os meus filhos me amam muito. E eu sei que um dia, quando partir, isso vai-lhes provocar uma dor imensa. Eu não tenho, não há. Se eu aceito uma coisa, tenho que aceitar a outra, não é? E a dor é formativa, forma o caráter. Quem é que nunca sofreu na vida consegue perceber o que é dor? Não é? Tu consegues respeitar alguém que nunca sofreu e está a falar sobre amor, sobre sofrimento? Como é que aquela pessoa vai ter empatia? Como é que ela vai perceber o que é estar nos teus sapatos, não é? Ou pelo menos vislumbrar. Não consegue. Então a dor é algo inevitável, é como morrer, não é? Nós sabemos que vamos morrer. Epá, ponto. Isso não devia ser uma surpresa, não é? Isso é a única coisa que nós temos certeza. Isso além de pagar impostos. Mas temos que aceitar não há. São duas faces da mesma moeda. Portanto, e sofrer não tem que ser necessariamente mau. Há muitas coisas boas que nascem do sofrimento também. Agora eu acho que esta é uma excelente conversa, cara. É os mesmos. Este começamos o podcast foi fundo. Estás a ver a vantagem? Eu ainda não conhecia esse teu lado e um podcast permitiu-me criar uma ligação ainda mais forte contigo É mesmo. e identificação com os teus valores. Olha, o que estás a ver aqui, aquilo que vês com câmara, sem câmara, é sempre o mesmo elas. Não muda. E eu acho que deve ser assim os podcasts, é conseguir que a naturalidade venha ao de cima Sim. e que haja autenticidade, sem Sem vender dúvida. o que quer que seja. Ah, Quem pá, se isso identificar comigo, contigo, pá, e foi uma boa conversa de amigos, não é? Estamos aqui a falar e trocar ideias sobre. Começamos na parte dos podcasts, na criação de conteúdo, falamos um bocadinho sobre tudo. Pá, eu acho que isto é a mesma coisa que isto de tomar um café com um amigo, de repente estás a falar de coisas que puxou por aqui, puxou por ali, não é? E gerou-se ali um conteúdo que. Uma conversa simpática e que fica para recordar. exatamente. Tens alguma dica aqui para o pessoal antes de fechar o podcast para conteúdo, até na Epá, escolha de estúdios, equipamentos? Tu fazes muitos vídeos sobre gosto vários muito. equipamentos. Epá, sou muito geek, meu. Sou muito geek. Infelizmente foi uma coisa que o meu irmão me colou, porque ele já trabalha nesta área há muitos anos e quando era mais novo ia trazendo equipamentos e eu comecei, com muito novo, a ganhar aquele bichozinho dos gadgets, não é? Tipo, é mesmo a rapaz, não é? E depois quando comecei na área de marketing, comecei a perceber que, pá, para lá, isto junta-se o útil ao agradável, não é? Então tenho esta costeleta que adora a parte de vídeo, não é? E a produção de conteúdo audiovisual, tem a parte de marketing, que tem a ver com levar a mensagem às pessoas, opá, está aqui um casamento perfeito. E sim, gosto muito de equipamento. Dicas lá para casa. Pá, comecem, acima de tudo, comecem, façam acontecer. Não interessa se é num iPhone, se é num telefone, portanto, este tem uma boa iluminação, como nós sabemos, não é? E um bom áudio, portanto, e o microfone é relativamente barato hoje de se adquirir, nem que seja um microfone de lapela wireless, portanto, com 90 paus fazem, ou 50, fazem uma boa compra já. E há pouco tempo falaste de custava Sim, o 30 DJI. euros ou qualquer coisa. Olha,
Eu comprei o DJI Mic Mini, é espetacular. Se for a versão só de um transmissor e um receptor, fica por 90€, e se for para usar só no telemóvel, fica por 39€, uma coisa assim do género. Mas, opá, é dinheiro, claro que sim, mas opá, hoje em dia são dois jantares, não é? Opá, Exatamente. é perfeitamente execuível para qualquer pessoa. E acima de tudo, divirtam-se. Tenham um excitamento a fazer as coisas. Porque, ok, se não derem nada, pá, ao menos que se divirtam naquele momento a produzir conteúdo. Porque é uma aventura nova, mas isto tem que ser uma aventura. Já pá, experimentei, mano, não sabia se ia conseguir, opá, consegui. Pá, o resultado, se calhar daqui a 2 anos vais olhar para trás e dizer, meu Deus, como é que eu fiz aquilo? Como é que foi possível? Pá, mas naquele momento no tempo, é incrível, uma experiência espetacular. Portanto, é a sensação de eu comprometi-me e fiz. Portanto, é tangível, eu consegui concretizar. E é esse sentimento de concretização que vos vai ajudar muito também a continuarem nesta jornada da produção de conteúdo. É mesmo isso, é ver a evolução que houve. E eu até quando estava a dar a formação, e eu estava a dizer lá à malta que é, eu vou-vos mandar o meu primeiro vídeo. Se não te envergonhasse, Vou-te mandar o meu primeiro vídeo e o último. Pá, o primeiro me impediu de chegar até o último, aliás. E foi esta evolução, é gravar, 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 treinar. E siga, isto vai passar-me. E ver esta evolução depois, é top. incrível, mano. É espetacular. Olhamos para trás e sentimos vergonha dos primeiros trabalhos. Acho que é espetacular, porque de facto, epá, foram precisos. Sem aqueles primeiros trabalhos que nos envergonham hoje em dia, não é? Ai, meu Deus, como é que eu fui capaz de fazer aquela bosta? Epá, se não fosse isso, hoje não estávamos no ponto onde estávamos, não é? E se Deus quiser, ainda onde vamos chegar no futuro. Mas isto é uma viagem, pessoal. Divirtam-se, E acima de nós tudo. olhamos para aquelas fotos de infância e dizer, Aí ainda com caraças. Totor, Que é isto? Meu? Olha para aqueles dentes todos esfiambrados ali. Tenho muitas dessas. Muitas não, tenho poucas fotos, mas acho que me recordo. Tenho sempre comentários a fazer. Eu tenho, por acaso, também tenho poucas fotos e este dia até foi na palestra lá de TEDx, eu usei uma delas. Eu estava bué tímido, mas mesmo. E estava cheio de espigas à volta, com uma espiga na mão. E disse, toma, que é que me pôs a fazer esta figura? Pá, mas assumi, pá, eu já fui assim. Nunca tiraste aquela fotografia no banco na comunhão. Certinho, certinho. Aquela típica fotografia de Sim, anjinho. não é, no coisa de confessionário. Exatamente. O pessoal lá vai. Ainda tenho que encontrar essa também. Olha, isso é muito matéria gira que é para os miúdos nos gozarem hoje em dia, não é? É. Aliás, eu tenho fotografias de casamento, portanto, e a Raquel continua linda como sempre esteve, ainda mais hoje. E eu, claro, né, engordei, estou muito mais gordo. Então olham para as fotografias de casamento. Os comentários mais giros foi: opa, onde é que eu estava? Já era o mãe não. Filho, bem, como te dizer, tu não existias, não é? E a segunda era: aí, mãe, fogo, tu estás igual. Depois olham para mim: aí, ó pai, tu mudaste tanto. Porque diz: Quem é estás que nos bem mais teve? gordo, meu. Foi a mãe ou foste tu? Exatamente, estás gordo e velho. É verdade, verdade. Muito fixe. Mas é esta cena, é olhar para trás, aceitar e Ah, pá, é bora isto, para a meu. frente. É uma viagem, meu. Bora divertir-nos, que isto acaba rápido. Ela, obrigadão por teres Obrigado, vindo. Tiago. Obrigado pelo convite. A malta que nos está a assistir, eu espero que este tenha sido um conteúdo de grande valor para vocês, como foi para mim também. E já sabem, partilhem com quem fizer sentido e um forte abraço. Tiago. Obrigado, irmão. Obrigadão. Muito bom, muito bom.